Pode soltar, pode soltar. Não, ele não soltou. Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Brian Dantas, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um podcast na mesa. Hoje nós estamos numa dinâmica aqui um pouco diferente, não estamos com um convidado específico, nós estamos numa resenha com a nossa equipe, bater um papo sobre a mesa, sobre o podcast, sobre nosso dia a dia e sobre algumas palavras de Deus. Tenho certeza que esse podcast vai impactar muito sua vida, então sinta-se à vontade, já dá o like aí, já se inscreva no nosso canal, compartilha. Tô aqui com o Joe, né? Vamos apresentar antes? Tô aqui com o Joe. Salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bem, Joe? Bem, graças a Deus. Você? Tô bem, graças a Deus. César? E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Igor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora pra mais um podcast. Eita! E grande. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, galera. Sinta-se à vontade, pega uma mesa e vamos para mais um Na Mesa Podcast. Pega uma mesa foi ótimo, né, Joe? Já é a segunda que eu erro nesse vídeo. Sério? Você falou pega essa mesa Já falei. Mas beleza, vamos para o nosso podcast. Vou começar pelo Igor. Igor, compartilhe um pouco aí, né? Porque você tá na nossa equipe aí já há um tempinho. Queria que você falasse um pouco sobre como você chegou na igreja, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como que o Igor chegou aqui. Cara, um pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia, eu entrei na... Pode falar o nome da igreja? Pode. Eu entrei na Sara. Sara. Aí foi onde eu me converti, foi onde eu fui batizado, fiquei um tempo. Depois começou a surgir situações chatas, né? Que a gente começa a se perguntar sobre aquele local, se é realmente onde a gente quer estar. Aí começou a pandemia, aí eu parei de ir, aí fiquei mais off. E em 2020, se eu não me engano, em outubro, a Bianca conhecia a Sabrina e convidou a Sabrina pra vir aqui no... E eu não sabia que você era... Já vou te cortar. Você entrou na igreja através da Sabrina, né? Foi. Tá. Ela já é cristã desde o berço e tal, e eu entrei através dela. E convidou a Sabrina pra vir pra cá, e aí a gente falou, vamos ver como é. Aí quando a gente entrou, mano, a gente já viu a diferença, entendeu? Tanto na ministração, tanto no louvor, a recepção, o que a IBA é muito diferente a recepção. A gente veio, ficou vindo e se tornou um membro, mano. Foi onde a gente se sentiu em casa, foi onde a gente se sentiu bem, entendeu? Da hora, quando você chegou aqui, eu falei, caraca, o Igor, mano, do nada. Mano, coincidência, não sabia, tipo, na faculdade eu nunca tinha te perguntado, por exemplo, qual era o nome da igreja e tal, entendeu? Mas foi da hora, mano, conhecer alguém, compartilhar também, igual você sabe um pouco sobre a minha vida, eu sei um pouco a sua, a gente compartilhou ali anos junto, mas foi legal. Show. E aí? Vocês estão muito... Tá culto hoje? Não, logo você? E aí, Xande, como que tá essa vida agora? Agora que você entrou no mercado de trabalho, você sendo um adolescente que agora tá passando pra essa fase da juventude esse ano. Mano, tá numa correria, porque, tipo assim, eu, graças a Deus, né, eu cresci numa família que sempre me deu tudo, sempre tive do bom e do melhor, mas desde o ano passado eu planejei mudar de vida, eu queria dar um passo à frente, porque esse ano eu vou fazer 17 anos e tudo mais. Eu não tinha tido nem assim alguma experiência com dinheiro, não fazia ideia. E eu sempre também fui impulsionado pelos meus pais a planejar o futuro, a tentar sair de casa, tipo, planejar ter uma casa, planejar ter o meu canto o mais rápido possível e acertar a minha vida.
E quando eu recebi a oportunidade de uma das membros da igreja, inclusive, de fazer a entrevista, que é inclusive o lugar que o César também trabalha, graças a Deus a gente conseguiu entrar. Foi sério. Né? Conexão. Aí, eu graças a Deus consegui entrar, passei no processo, agora eu tô trabalhando, tô empregado. Graças a Deus não estou empregado, eu estudo. Você sabe que a próxima pizza é sua, né? Lá em casa. Mas bem pouco. A pizza é pouco, só 3 caixas. A pizza não é muito não. E aí, graças a Deus, hoje eu tô empregado na Belfort Bens Serviço. Bom, meu chão. Tem que fazer, né? E é isso, mano. Tá uma correria, tô acordando 5 da manhã todo dia, não tô vivendo mais, mas... Aí você respondeu a pergunta dele. Esse é o mercado de trabalho. Fale um pouco sobre isso, John. No vivo. Só final de semana. Não, mas E olha lá. eu queria saber de uma coisa. A sua história, como você chegou na igreja, porque eu não sei, a gente é amigo, mas... Até hoje, verdade, né? Ah, mas termina daí, eu falo depois. Terminou? Pode terminar. Tá Ó, Ó, vamos lá, vou contar um pouquinho. Assim, bem resumidamente, mas eu vou explicar. É isso. Eu morava com meu pai em Itapecerica da Serra. E aí eu congregava no campo da Debrais, né? Aí saí de lá por alguns problemas normais que acontecem. E acabou com que eu vim morar com a minha mãe pra cá. Aí foi quando eu comecei a trabalhar na Tapioca da Terrinha, o pastor José me deu a oportunidade, comecei a trabalhar lá na Tapioca da Terrinha. E aí eu tava sem igreja, né? Quando eu tava eu fiquei congregando com ele lá na Debrais, lá que o Bé já foi lá, durante algum tempo, voltei, né, pra igreja, lá na igreja, porque nesse período que eu saí de lá da Debrais, lá em Itapecerica da Serra, eu desviei, fui pro mundo, fiz o que tinha pra fazer, infelizmente, né? Fiz o que tinha pra fazer, só Deus sabe. Saí um tempo do evangelho, saí muito magoado, até o Braga conhece mais a minha história, eu entrei em outras religiões, frequentei totalmente o oposto do que eu acreditava, eu fiquei frustrado, né? Sim. E aí eu fui pro Recanto, que é a igreja que eu cresci praticamente lá nessa igreja, e voltei, o pessoal me acolheu, aí teve uma época que eu vim morar com a minha mãe, eu parei de ir pra lá, porque minha mãe morava aqui, e lá era um pouco distante, aí eu fui, porque é lá em Paleireiras, e eu moro aqui numa localidade que é um pouco longe. Aí eu fiquei um tempo sem pegar minha mãe, vamos lá pra minha igreja, minha mãe já me apresentava desde quando eu era Itapecerica, eles têm um CD, porque minha mãe sempre soube que eu sempre cantei desde criança, minha mãe falou, o Ministério de Louvor aqui, aí ela foi, me apresentou o CD, todo dia que se passava, você ouviu a música? Eu não ouvia, não tinha visto. Aí até uma vez... Assim até hoje, né? Hã? Não. Lá em casa tem umas 2 caixinhas Eu desse tive que ouvir pra mim entrar mesmo, eu tive que ouvir todas as músicas pra me escolher. Aí quando minha mãe me enviou, ela me enviou Quem Somos, né? Que é o mais conhecido, eu acho que seja o mais conhecido. Deus Conosco. Deus Conosco, que eu falo Quem Somos. O Deus Conosco, aí eu ouvi, eu falei, legal e tal. Aí eu fui, aí a música que me cativou mesmo, que eu falei, gostei desse álbum, foi Um Altar Pra Ti, foi a Paulo? Foi a Paulo, Um Altar Pra Ti. Aí eu ouvi aquela letra, eu falei, nossa, foi legal. Aí eu fui, uma vez entrei, aí quando eu entrei na IBA, a recepção foi top. Aí e ainda a gente tava na outra congregação, na época, a gente tava lá perto do terminal. Você veio no finalzinho, né? Eu vim faltando 3 meses pra mudar. Eu entrei em fevereiro, passou 3 meses, a igreja mudou e tal, participei ainda do aniversário. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu olhei assim, aí eu vi luz, aí quando eu fui no culto, aí música alegre, o pessoal, o Rodrigo pulando, não sei o que, eu desci pra casa da minha mãe olhou pra minha cara, eu falei, não vou ficar nessa igreja não. Aí minha mãe, não, porque eu falei, não vou ficar, mano, eu não gosto desse negócio de ficar pulando, luzinha, religiosidade, eu estava preso dentro da religiosidade, né? Eu falei, mano, não quero não. Aí vim 1, 2, 3, a Maribel foi me chamou pra cela e vim pra cela, porque eu já fui da Sala Nossa Terra, eu fui da Videira. Aí eu já tinha esse ambiente de célula, só que por ter ficado com a mente muito presa na religiosidade, eu meio que esqueci das minhas origens. Porque eu cresci nessas igrejas, né, mano? Videira, os meus primos, o meu primeiro encontro com Deus, o meu batismo com línguas foi na Videira, eu já era criança, o primeiro encontro com Deus das crianças eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí eu tinha esquecido totalmente disso, parece que a minha mente foi
Igrejinha. Igrejinha, eu esqueci de tudo que eu já tinha vivido. E aí quando passou alguns meses eu me apaixonei pela igreja, aí o pessoal da célula me abraçou bastante, aí comecei a entrar na igreja, aí o Marival já me conhece desde criança também, Marival do Bispo conhece desde criança porque meu pai é pastor, e aí a gente congregou com eles na Vida Zelina durante bastante tempo. E aí quando foi ver, eu tava com um aspirante como líder, e aí eu tô até hoje. Foi assim, foi bem rápido o meu processo de integração na IBA. Eu não saio mais não. Só se Deus mandar. Da hora que você citou a sua primeira experiência com o Espírito Santo. Sim. Eu queria que vocês compartilhassem também como que foi a primeira experiência de vocês com o Espírito Santo. Quem começa aí? Pode ser Eu? você, grande. Você não falou. Cara, eu, na IBA eu sempre participei desde criança. Na verdade, eu acho que com uns 4 anos assim, aí minha mãe começou a vir pra IBA, né? Aí eu vim também. E aí, tanto que era no antigo endereço, né? Que a gente, lá naquele outro prédio lá e tal, assim. E aí a gente congregou, durante um tempo, assim. Mas aconteceram algumas situações e a gente acabou saindo, né? Da IBA. E a gente foi pra Videira Interlagos. E aí a gente foi pra lá e tudo mais. Participei de muitos encontros com Deus, mas um especificamente me marcou, porque foi um que a gente foi até numa outra videira, que era na videira do Grajaú. Aí nesse dia eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, que é uma Bíblia em quadrinhos, tenho ela até hoje. E naquele dia, foi algo muito bom, assim. Acho que quando eu tava orando assim, eu lembro que a gente ajoelhava e a gente orava. E aí eu tava orando por uma situação, e aí eu tava orando assim, eu tava com as mãos assim, né? E eu tava orando assim, eu senti minha mão queimar, assim, mas não era aquele quente, assim, não, coloquei uma blusa aqui e minha mão tá quente. Era um quente diferente, assim, meu coração queimava, assim, e eu acho que essa foi a experiência das que eu já tive a mais marcante, assim, eu acho que com o Espírito Santo. E recentemente também tive uma que foi no acampamento quando acho que foi no 3º dia, ou foi no 2º. Muitas coisas acontecem no 3º dia, né? E aí tava chovendo, assim, tava garoando de manhã. Aí tava um monte de gente dormindo. Acho que tava todo mundo dormindo, só tava acordado o pessoal que tava fazendo café. Aí eu desci pro salão de jogos, aí não tinha ninguém lá. Eu tava agasalhado, tava um frio, mano. Aí eu peguei meu violão assim, aí eu comecei a tocar assim. E aí, o Espírito Santo foi falando várias coisas comigo assim. E aí eu lembro que eu tava tocando um louvor, acho que é não sei se é do Som do Reino, não lembro, mas é o Eric Santos, o Eric Matias que canta. Eric Matias, que é One. One Songs. Água que se passa nada. Águas que se passa nada. E aí, nossa, chorei demais, assim, foi uma experiência marcante também. Acho que grande homem. Então, falar disso é muito bom, né? Eu posso, começar. Eu tô desde os primórdios da IBA, né? Eu comecei, a minha família entrou, acho que tinha pouco mais de 1 ano só a igreja, e eu tinha 3 anos. Aí eu fiquei na igreja dos 3 aos 10. E assim, nesse tempo, a minha família ela sempre me impulsionava muito nessa questão do cristianismo, do evangelho, pregava muito pra mim, mas pela pouca idade eu não entendia nada. Acabava que na igreja eu mais dormia do que prestava atenção nas coisas e tudo mais, mas aí beleza, aí aconteceu umas coisas, a gente acabou saindo da igreja, ficou até ano passado. A gente saiu quando eu tinha uns 10 para 11 anos e ficou até o ano passado, assim, a gente ia de vez em quando e tudo mais, mas acabou que a gente ficou afastado. Mas eu nunca perdi, assim, os valores, né? Que é o que fica. É ensinar a criança desde pequenos caminhos e mesmo que velha ela nunca se desviará. Isso aconteceu comigo. Eu acabei, assim, mesmo não tendo... Eu não era convertido, porque eu não tinha noção do que era o evangelho ainda. Eu não conseguia entender. Mas eu carregava essa coisa muito forte. E aí, ano passado, a gente veio um culto e eu tava assim bem deslocado e tudo mais, não entendia nada. Aí o César, no fim do culto, veio
e falou tipo assim, nossa, é o Xande e tal, porque a gente já se conhecia desde pequeno. Porque eu moro do lado de uma mulher que ela é babá, aí ela fica com um monte de criança, e o César ficava lá. Verdade. Aí ele saía e a gente ficava brincando na rua, então eu conheci ele desde pequeno. Aí ele me reconheceu, aí ele já falou, mano, te colocar no grupo dos jovens e tudo mais. Eu falei, show, isso. E aí beleza, aí eu fui e me colocaram no grupo dos jovens. E aí assim, o primeiro culto foi uma coisa assim, tipo, eu não senti nada. Pra mim era uma coisa muito nova e tudo mais. Mas eu tinha uma coisa assim que eu queria voltar. Eu queria ir pra mais um culto. E aí, nessa época teve o culto de adolescentes, que foi no dia 11 de junho, se eu não me engano. Foi no dia dos namorados. Quer dizer, foi um dia depois do dia dos namorados. Isso, aí fizeram um especial do dia dos namorados. Aí eu vim. Um dia antes. Um dia Um dia antes, Não sei que dia do dia dos exato. namorados. Você só especial. Sei lá. Foi um especial do dia dos namorados e tudo mais, aí teve um tema de relacionamento e tal. E aí eu vim, foi tipo o primeiro culto assim que eu vim mesmo, por conta minha, sabe? Vim sozinho e tal. E aí ali eu conheci todo mundo e tudo mais, comecei a me integrar mais na igreja. Aí eu comecei a vir nos cultos de domingo sempre. E aí, indo agora pro ponto da experiência com o Espírito Santo, foi num culto depois desse, de domingo, que tava tocando assim um louvor que ele tava fervendo, que é o melhor lugar, quando o Joe tava cantando. E aí ele tava cantando assim, eu fechei o olho, coloquei a mão no coração assim e eu sentia que tava queimando assim de uma forma. E aí no meio do louvor eu senti uma mão encostando no meu ombro. E ela encostou assim, ficou pesando e saiu. Só que assim, eu não senti nenhum movimento em volta de mim, nem, sei lá, uma respiração, nada. E ali eu percebi que não foi um toque humano. Aí ali deu um estralo em mim, eu comecei a rir sozinho, comecei a chorar, foi uma coisa assim... Uma brisa. Foi muito especial, foi marcante pra mim. Essa foi a minha experiência. Legal. Agora eu vou falar comigo. Com certeza. Legal. Cara, minha família, todo mundo que vem aqui no podcast fala a mesma coisa, sabe aqueles católicos que, não praticantes, mas sim. uma vez sim, minha família sempre foi assim, e até os 10 anos ali, meu pai falava, a gente vai pra igreja e tal, um domingo no mês, até os 10 anos, depois dos 10 anos a gente vai falar, não quero ir não, aí a gente passou a não ir mais. Aí você conhece até um amigo nosso, teve uma vez que... Eu já fui em vários retiros católicos. E ele me enganou, né? Eu lembro desse. Ele falou, mano, tem piscina, tem campo de futebol. Eu fui convidado pra esse retiro aí também. Tem piscina, tem campo de futebol, a gente fica o tempo todo lá se divertindo e tal. Aí eu falei, sério, mano? E como é que pode, tipo... conversar assim com as meninas, pá. Não, ele não falou que era retiro. Ele falou, não, da hora, mano, vai juntar um monte de coisa e tal. Aí ele falou, eu falei, beleza, eu vou. Aí ele foi me buscar. Ele foi me buscar. Aí eu falei, vamos lá. Aí ele falou que ia, mano. Ele não foi? Não, ele não foi. Ele só olhou você? Ele me É tipo colocar você no grupo e sair, né? Tipo isso. Ele falou, não, eu vou deixar você aqui, aí eu vou lá, mas eu vou de carro, não vou no busão não. Eu falei, beleza. Nossa, cheguei lá, não conhecia ninguém, eu vi que não tinha piscina, não tinha campo de futebol, não tinha nada. Eu falei, eita, nossa, me encantou. Eita, nossa. Aí ele se deixou lá, virou o carro e foi embora. Só isso. Eles têm amigos mais próximos. Mas aí voltando, eu sempre fui em vários retiros católicos, né? Mas a minha primeira experiência foi quando eu fui no encontro com Deus da Sara. Foi onde eu me batizei. Eu nunca tinha vivido nada parecido. Até porque eu nunca tinha ido assim, em igreja evangélica. Aí, chegando lá, você fica um pouco resistente, né? Chegando lá, a pessoa começa a falar lá, tal, ministrar. Você precisa liberar perdão, tal. Aí eu falei, não preciso.
Tô de boa. Liberou perdão pelo cara que te deixou lá. Tô de boa, tipo, não precisa perdoar ninguém não, tal. Aí, tipo, a pessoa começa a falar e você começa a ficar assim, você começa a refletir e tal. Meu, e foi, tipo, uma das melhores experiências da minha vida, aqueles 3 dias, porque, cara, foi surreal do começo ao fim. Foi onde eu não ligava se eu tava me divertindo nem nada. Eu queria, tipo, dar aquele tempo pra mim, Os entendeu? encontros de Deus da Salé. Nossa, é muito forte, cara. Muito forte. Mano, e foi onde eu comecei a olhar pra mim, olhar por dentro. Foi onde eu vi que, tipo, eu era muito vazio, cara. Muito vazio. Porque, tipo, eu nunca... Não conhecia a palavra, nunca... Como eu falei, nunca participei de nada assim. O Brian já me chamou na faculdade, mas, tipo, nunca me interessei. Aí, mano, eu tive uma experiência com Deus, eu ficava no meu canto assim, onde eu chorava, onde, mano, dava aqueles arrepios, você ficava, nossa senhora, você começa a rir, você... Meu, foi onde eu me senti preenchido, foi onde eu tirei uma carga, entendeu? Foi quando eu entendia que, por exemplo, eu tinha que perdoar meu pai porque eu tinha uma mágoa dele. E isso estava escondido. Porque, por exemplo, depois a gente vai entrar nesse tema, mas sobre casamento. Eu tinha uma mágoa dos meus pais por conta disso, entendeu? E foi onde eu me libertei de tudo isso. Eu me esvaziei e fui preenchido, entendeu? Nossa, foi surreal. Foi a melhor experiência assim que eu tive. A primeira melhor experiência assim que eu tive foi surreal. Cara, eu não sei. São De verdade, basicamente isso. Porque eu acho que desde o primeiro momento que eu pisei na igreja, eu já tive uma experiência com o Espírito Santo. Mas, por exemplo, a minha conversão, né? Quem me levou para a igreja, na verdade já ia algumas vezes com minha mãe, ela sempre, naquela época, muito esporádica na igreja, né? Ia de vez em quando eu ia, ficava na salinha das crianças. Só que nunca... Aí depois ela foi, se desviou, não ia mais pra igreja, né? Desviou no sentido de afastou, né? Aí, tipo... Aí quando eu comecei a estudar no Davi Zeg, aí os meus amigos, o Lelis e o Gabriel, né? Me chamaram pra ir numa festa de mocidade. E aí, tipo, eu fui, né? Só que, mano, a partir do momento que eu pisei na igreja, que eu entrei na igreja, que eles estavam lá com a mocidade cantando aquele hino, até tocar o céu. Mano, naquele momento algo queimou assim, ó. E aí eu falei assim, mano, que é isso, cara? Aí eu falei assim, não, eu quero isso pra mim. Eu falei, não, eu quero isso. E a partir daquele momento eu entrei na igreja, tipo, de cabeça mesmo. Nem relutou, mano, não pensei mais nada. Não... Senti, quero isso pra minha vida. Pra você ter ideia, eu não avisei meus pais, não avisei nada. Tipo, ia entre jogar bola e ir pra igreja. Vou pra igreja. Então, tipo, pra mim foi, abandonei tudo mesmo, sabe? E a Aí eu comecei a frequentar e, tipo, os meninos ali, a nossa amizade, né, fortaleceu ainda mais, né? Quando você entra, que você já tem as pessoas ali próximas, aí você fica mais forte ainda, né? E aí a gente, na época ninguém tocava, então essa já foi minha primeira experiência, mas eu tenho pra mim que a minha primeira experiência real, assim, individual com o Espírito Santo, foi no meu quarto. Porque foi, tipo, depois que eu comecei a tentar aprender violão, né, aí a gente, foi eu e o Lelis na época, aí eu não tinha nada, não tinha um violão, nada, o Lelis tinha um violãozinho, aí o Lelis ficava com o violão a semana inteira e me emprestava no sábado. Então eu só tocava no sábado. Eu aprendi violão assim. E nós dois autodidata, tipo, sem aula, sem nada. A gente começava a escutar, via a cifra ali e batia. E aí eu cantando uma das músicas do Thales, né, na época. Aí, comecei ali, aí eu senti, tipo, algo sobrenatural naquele quarto. E aí foi sem brincadeira. Das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Cantando, tocando e com aquela presença no quarto. Por isso que eu gosto muito de ficar nesses momentos espontâneos. Porque, ali foi onde eu senti o Espírito Santo tratando coisas na minha vida, tratando rejeição, tratando carência, tratando, sabe? Todo esse ponto foi tudo ali naquele dia. Parece que eu tive um encontro real com Deus ali naquele momento. E ali, daquele momento eu já comecei a compor. Então, tipo, foi surreal.
foi surreal. E aí, entre isso, tem várias outras, né? Mas ali foi a minha primeira real, sabe? Foi nesse momento. Depois disso aí vem as canções, aí é muita coisa. E aí, Joe? O Joe falou. Ele foi o primeiro a falar, não foi? Não, eu que fui o primeiro. João. E a partir desse momento ele nunca mais foi o mesmo. Minha experiência. Cara, teve o batismo, né? Mas foi marcante, só que teve um que eu acho que foi mais. Acho que foi na IBA. Foi na IBA. Foi assim quando eu entrei, cara. Porque. Foi assim quando eu entrei, eu tive uma experiência. Quando a gente veio pra essa igreja ainda, eu me incomodei com algumas coisas, sabe? Eu sou uma pessoa que. Aquilo que o Kiko falou numa ministração, né? Eu vejo as coisas erradas, muitas vezes eu questionava, só que naquele posicionamento, naquela época, eu não sei o que aconteceu comigo, tipo, eu me posicionei sobre algo. Eu tava vendo algumas coisas dentro da conexão e tal, e aí foi quando eu comecei com um projeto de oração. Foi até quando foi o meu primeiro contato com o Blair, que toda vez eu chegava no grupo, galera, eu tô iniciando um projeto de oração. Nem conhecia ninguém. Falava só com algumas pessoas da igreja. Fui lá, cheguei assim e falei, galera, eu tô iniciando um projeto de oração aqui, vou estar orando meia-noite. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, também eu não fazia muita questão naquela época. E eu cheguei e taquei no grupo, vou estar fazendo uma oração aqui por tal sentido. Eu falava qual que era a oração e o tema, eu orava em cima do tema. Porque a gente vem da Assembleia, a gente é muito temático, né? E meu pai também, ele pega bastante em cima de temas. Então, meio que isso criou meio que eu ia pro pastor legal, pai, qual tema que você vai ministrar? Ele falava sobre isso. Aí eu já ia gerando várias coisas e tal. Aí eu falava, da hora. Aí eu coloquei uma vez eu coloquei sobre perdão. Uma vez eu orei. Aí, na época eu morava na casa da minha avó. Eu tinha acabado de chegar na igreja e tal, aí passar por algumas dificuldades e tal, bem complicado. Um pouquinho da história de vida foi bem complicado quando eu mudei pra cá, eu morava com a minha mãe e tal, com a minha avó, minha irmã. E aí, beleza. Aí eu fui, falei assim pra minha mãe, mas eu vou orar aqui, tá? Minha mãe, tá bom. Aí eu botei uma música lá, Yeshua, né? Esse é o nome, é o que eu mais gosto, assim, de todos os nomes de Jesus, esse é o que eu mais gosto, tem até tatuado na minha pele. E aí eu coloquei lá uma hora de Yeshua lá da igreja Bethel Music lá dos Estados Unidos, e aí, mano, eu comecei a orar sobre perdão e, cara, eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu senti que eu não tava ali. Eu senti que, tipo, eu estava orando, só que eu fui levado a um outro lugar. E ali foi um lugar que eu comecei a orar e tal, e aí começou a vir coisas no meu coração que eu não lembrava. E que, tipo, mágoas do meu passado, mágoas de amizades antigas, mágoas de uma porrada de coisa que tinha acontecido na minha vida, e mágoas até mesmo da minha antiga liderança da Assembleia de Deus, né? Porque aconteceu um escândalo na minha igreja e por eu ser carne e unha da liderança, eu acabei tomando junto. É aquilo, né? A igreja, assim, no geral, tem muito disso, né? Você anda com aquele grupo, lenha junto. E aí eu andava com o líder. Que eu acho muito errado. Assim, é muito errado. E eu sempre fui um jovem que eu sempre fui intenso em tudo. E, eu era aquele jovem que chegou uma rotina da minha vida que, eu ia do monte de segunda a sexta, eu levava meu material na mochila, saía da escola, ia pra casa do meu líder, ia pro monte, voltava pra escola virado, estudava. Teve semanas que, eu passei virado na semana toda, sem dormir, monte, sem ir. E não chegava cansaço, era um fogo que eu queria mais de Deus, sabe? E quando chegou isso, quando a igreja me julgou por algo que eu não tinha feito, quebrou comigo. Eu desacreditei de Deus, eu não quis mais saber. Eu falei, que Deus é esse? Eu falei, que amor é esse? Eu falei, se é esse amor, eu não quero. E eu saí, aí tinha mágoas disso que eu não tinha curado. E aí quando eu comecei a orar, cara, nossa, aquilo ali começou e eu comecei a chorar. Nossa. E aí o ambiente ficou tão agradável que a minha mãe tava dormindo, a minha mãe acordou chorando e começou a orar comigo. E o bagulho ficou tão... E aí minha mãe não sabia o que estava acontecendo. E eu tinha mágoas da minha mãe por algumas coisas. E a minha mãe levantou pedindo perdão pra mim. E a gente se abraçou e começou a chorar. E aí, fluiu. E aí eu
foi a primeira experiência que, tipo assim, foi um negócio sobrenatural, que, tipo, eu não consigo explicar, tipo, é um negócio que quem estava no quarto contagiou, foi um negócio contagiante. E aí a noite de sono foi sensacional depois, e eu não sei o que aconteceu no grupo, não sei se alguém foi impactado, mas eu orei, eu não conhecia ninguém na conexão, só o Danilo Wesley na época, né, o Guy ainda foi o primeiro contato no grupo que ele, acho que ele respondeu minha mensagem, ele respondeu lá em oração também, ele mandou isso. E a gente começou a orar e, cara, foi um negócio que impactou a minha vida. Foi algo que impactou literalmente. Cara, foi engraçado que, tipo, eu já tava na igreja há um tempo, né? Aí, do nada, quando o Diogo começou com esses projetos, né, com o pessoal, aí eu falava, vou orar. Aí eu parava meia-noite e orava, e eles nem sabiam que eu tava orando. Parava do nada. Nossa, já fizeram isso, já teve um tempo que fizeram. Eu não sei, acho que você chegou a ver, tipo assim, corrente de oração? Corrente de oração assim. Mas aí tipo, pum, parou. Mas, lógico, não deixar de orar, né? Uma coisa que eu sempre fiz, tipo, minha mãe sempre fala, pra orar antes de dormir, né? É lógico, mas é mal grande esse negócio de orar, porque não sei se com todo mundo é assim, mas acho que eu peguei isso até um pouco da minha mãe, que tipo, às vezes ela tá lavando louça, aí se ela falar alguma coisa, você tá falando sozinha, mãe? Não, tô orando, tá bom. Aí tipo, às vezes na rua, já aconteceu de eu estar na rua de fone assim, ouvindo um louvor assim, chapando. Que nem naquele dia que eu tava vindo pra igreja a pé e vocês me sequestraram. Sequestrando vocês, isso aí. Aí, tipo, tinha dia que, ainda mais agora, né, que eu tô indo pro curso do trabalho, aí nos dias do sequencial, né, que eram os 10 primeiros dias, aí é lá na Higienópolis Mackenzie. Aí, tipo, pra você chegar você sai da estação, mas pra chegar no curso, assim, tipo, é uma rua muito longa. Aí, mano, eu colocava o fone ali e ia. Aí, tipo, tinha hora que eu chapava assim, tipo, tava assim, e já chegou de eu chorar na rua. Assim. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista, que eu descobri que eu tinha passado, que, tipo, que eu fui lá entregar a documentação e tudo, eu saí na rua, tipo, pulando de alegria, orando assim, mano. Eu chorava assim, tipo, e era uma alegria tão grande assim, e tipo, eu agradecia assim. Aí teve uma hora que eu falei assim, obrigado, Jesus, assim, tipo, com convicção e força assim. Aí eu tinha que tava no meio ali, tipo, esse moleque tá louco. Mas assim, isso cara. que é o mais legal, né, mano? Porque depois que, por exemplo, você cresce, as pessoas ficam tão amarguradas, parece. Sim. Tipo, a pessoa não agradece mais que arrumou um emprego, a pessoa arruma um emprego, nossa, vou ter que ir pra aquele lugar de novo. A pessoa parece que é um fardo, cara. Tipo, não agradece. tudo bem que tem hora que Isso é uma realmente... dádiva, né? Tem hora que realmente a gente tá cansado, mas nem por isso a gente tem que deixar de agradecer, tipo, ser ingrato por causa daquilo. Nossa, tipo, não vou negar, tem um dia que é sexta-feira assim, mano, que é lógico, eu tô cansado, mas eu sei que se não for pro curso vai descontar do meu salário, então eu tenho que ir, tá ligado? Então é pressão psicológica. Motivação. O que é ali, mano, tem que ir pro curso e tipo, na hora você fica cansado, mas quando eu chego lá, aí tipo assim, as pessoas e o lugar assim, eles ajudam, né? E aí, tipo, é lógico que eu já vou antes, tipo assim, se eu preparar a aula, né, abençoa o professor e tudo mais, né, que a gente vai ter uma aula produtiva. Quando eu volto, às vezes eu tô no trem assim, tô escutando meus louvores lá e, tipo, eu canto baixinho, mas tem hora que a voz, tipo, ela sobe, tá ligado? Aí, tipo, você tá de olho fechado, ele se abre e tem umas 3 senhorinhas, não sei assim. Mas de coca, assim. Teve um dia que eu tava no trem. Os irmãos. Teve um dia que eu tava no trem aqui assim, ó, segurando aqui, ó, com fone de cabeça baixa, cantando Jesus em tua presença, aí a senhora olhando pra mim assim, aí eu abri o olho assim, ela tava olhando, ó, Deus abençoe, eu, amém. Amém. Ou que Deus chama. Marquei com joinha na mensagem dela. Não, isso que você falou é da hora, porque, tipo, pegando um pouco do que todo mundo falou, toda vez que a gente, nessa nossa primeira experiência, o que mais vem é a alegria. Demais, Sim, mano. nossa. Porque, Nossa, tipo, cara. é o primeiro fruto do Espírito, parece que brota em nós, né? Que cresce em nós, é o Espírito, o fruto da alegria, né? E desde criança, A gente- né? Desde criança. É que é um negócio que, tipo, fazendo pra pensar, é tipo como se a gente recebesse algo que preenche todos os espaços vazios que já estão cheios e ele preenche tudo. Aí você fica... Mano. Tá ligado quando você come aquele estrogonofe com Coca-Cola? Nossa, meu Deus, que E aquela, e tem que gostoso. ser de garrafa, que você... Não, você não. Você não. Coca-Cola, bebam água, tá, gente? Beba água. faz bem. Mano, e aí, tipo, fui tomado por uma alegria ali, e às vezes eu vou chapando mesmo assim, orando na rua,
E eu não tô nem aí não, foi quem tá do meu lado não, tipo, a gente fala assim, um exemplo, a gente no Ministério de Louvor, né? E às vezes vocês que ficam na mesa, tipo assim, fechou, ele esquece quem tá do seu lado assim, mas tipo, você, lá de cima assim, você olha às vezes e você vê muitas pessoas assim, tipo, dispersas mesmo. Sim, demais. E depois de eu tava conversando com a minha mãe, que ela tinha me buscado, né, que eu chego, estudo à noite, né, aí tipo, eu vou pro terminal, pego o ônibus, vou pro terminal, minha mãe me encontra no terminal e aí a gente vai pra casa. Aí a gente tava no carro conversando assim, e ela falou assim que, tipo, o tempo agora é um tempo da gente meio que, tipo, parar, prestar atenção em quem tá à nossa volta, no que a gente tá fazendo e se for preciso, se afastar. Tipo assim, se afastar assim, no que eu digo, não tipo assim, não, se afastar da pessoa, mas tipo, se afastar ali talvez de uma determinada situação. Sim. E você ficar do lado de fora olhando. Sim. Porque tipo, dentro daquela roda, se você sai, e aí você vai começar a ganhar o que tá acontecendo ou não. E lá de cima, né, às vezes, tipo assim, a gente tá ali, aí a gente pega, sei lá, a Bíblia no celular. Mas a gente tá ali vendo a Bíblia no celular, chega uma notificação e a gente, mano, não tem como falar que você não vai clicar, porque você vai clicar. E aí você clicar, tipo, aí você se dispersa, mas rapidamente você volta. Só que isso é uma coisa que não deveria acontecer, né? E voltando, né? Lá de cima a gente vê, tipo assim, na hora do louvor, assim, esquece quem tá do seu lado. Tipo, você olha, tem gente que fica assim, ó. No louvor de júbilo mesmo, assim, de alegria, que é pra gente pular mesmo assim. E o problema não é nem só ver as pessoas assim, o problema é quando você sabe que a pessoa tá ali há muito tempo, cara. Sabe? E que nem você tinha falado, tipo assim, um exemplo desse projeto de oração. Se toda vez a gente fizesse um projeto de oração, se a igreja em si, lembra que teve uma vez que a gente tava conversando, que era na época lá de 2019 e tudo mais, que vocês se reuniam, a presença, assim, a oração, tipo, era em peso mesmo assim, que tipo, tava o grupo Ministério de Louvor ali ensaiando, e aí vinha toda a igreja assim, e aí o culto fluía, porque tava todo mundo com o mesmo pensamento ali. E tipo, não tinha ninguém disperso. Então, ou seja, estava todo mundo unido no mesmo pensamento, no mesmo propósito, tanto quem estava lá em cima quanto quem estava lá embaixo, e era capaz de vir gente de fora e sentir algo e ser batizado no Espírito ali. As pessoas têm que abraçar mais, né, mano? Sim. Porque, mano, sei lá, eu acho que Porque vai ver a gente buscar. É que vai chegando um tempo que eu penso que se a gente for olhar para nossa vida, tudo que chega um tempo que infelizmente isso chega na vida de um cristão quando ele realmente não está firmado no propósito. Tudo que é gostoso e agradável no Espírito, se ele não realmente estiver agarrado no Espírito, chega uma hora que vira comodismo e vai se dispersando. Uma coisa que até hoje, que, mano, é um negócio que eu não consigo entender, e eu já comentei já com o meu pastor, que me discipula, o Marival, já conversei com o Brian. Um negócio que até hoje eu não entendi o motivo de ter acabado, a corrente de oração que a igreja fazia. Se as pessoas soubessem a importância que aquilo trazia para a igreja. É verdade. Já teve pessoas de fora que eu conversei pouco tempo, que as pessoas falavam assim, nossa, quando eu cheguei eu senti um ambiente tão agradável. Sabe que hoje quando as pessoas novas vêm para a nossa igreja, sabe que elas entram, além da recepção, elas sentem um ambiente agradável durante o culto? Porque, cara, era um negócio que fluía muito. O Béia lembra, a gente orava a noite toda aqui com os moleques. Quando chega. Eu peguei uma parte dessa época. A gente dormia aqui, a gente não dormia, né? 2 horas não é sono. A gente orava a noite toda, intercedia pelo culto, intercedia pelas nossas vidas. Chegava de manhã, o Marivaldo pegava todas as pessoas da igreja, olhava todo mundo no corredor, todo mundo. Não era uma equipe de intercessão, era a igreja intercessora. A igreja intercedia pelo culto. E aí os ministrantes lá em cima ensaiando, já teve vezes que a gente estava ensaiando, a gente sentia a presença de falar em línguas. Quantas vezes o Rodrigo, a gente ensaiando, o Rodrigo começava a ministrar e a gente parava, se ajoelhava e o culto começava de uma forma que às vezes, tipo, não precisava o bispo ir lá e orar. Não precisava, lógico que é bom ter uma oração inicial, mas muitas vezes o ambiente já começava antes do culto. A presença já começava antes, o culto começava antes do culto. E uma coisa, né, que minha mãe, ela sempre fala que quem faz o ambiente são as pessoas. Sim. Ou seja, se o ambiente só é feito por causa das pessoas, a gente só vai viver num ambiente de glória se todas as pessoas estiverem buscando a glória. Se todas as pessoas estiverem realmente ali com foco. Então não adianta, tipo, a gente tá aqui, né, a gente mais meia dúzia de gato pingado tá orando, né? A gente tá orando ali com propósito. E aí, tipo, todo mundo dispersa.
Porque, é lógico, a salvação é individual. Tipo, isso é um pensamento meu, a salvação é individual. É lógico que se você tiver na sua caminhada e estiver junto com você e você cair, mano, eu vou estar lá para te ajudar. Só que a sua salvação vai depender de você. Então, ou seja, cara, minha salvação é individual, eu vou buscar pra mim, mas eu ao mesmo tempo que eu vou estar buscando ali pra mim, tipo, crescer espiritualmente, como é que fala? Pra mim crescer espiritualmente, eu também vou estar aqui pra te ajudar a crescer espiritualmente. Ou seja, eu quero crescer, mas eu também quero crescer com cada um de vocês. Ou seja, a igreja tipo assim, a gente quer crescer, só que depende das pessoas, se as pessoas querem crescer ou querem ficar no comodismo, que nem você falou. Chega uma hora que infelizmente as pessoas se acomodam, não, aqui pra mim tá bom. E ela nem não vai ter um progresso, né? Ela só vai regredindo. O problema disso entra muito naquilo. Eu tenho 30 anos de evangelho, eu já vivi tudo. Sendo que a gente tem um Deus que se renova, que tipo, ele renova nossas esperanças, ele renova a nossa convicção nele todos os dias. Esse discurso já mano. É embaçado, cara. Eu tô há 30 anos na igreja. Você tem experiência, você tem maturidade, legal, cresceu em maturidade, mas você não sabe tudo. Mas é em tudo na vida, cara. É em tudo. Não tem... É que a gente tá abordando aqui dentro da igreja, né? Mas, cara, é um negócio que... Eu falo, antigamente, quando eu entrei no Ministério de Louvor, eu só cantava de cabeça pra baixo. Eu não ia pra igreja. Porque eu não gostava. Porque se eu... Antigamente... O negócio era louco, você estava cantando lá, quando você abriu, a pessoa tava pulando no teto, viu? Hoje eu parei com isso, tipo, hoje eu destravei algo, que tipo, na Assembleia de Deus era aqui, ó, tchau. Tchau. Cantar, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E saia. Hoje não, hoje eu entendo que a gente tem que fazer um papel de ministro, que é orar, falar o que Deus tá falando. E aí, tipo, às vezes eu paro, assim, às vezes eu tô cantando assim, sabe? Aí eu abro o olho assim. Aí eu vejo o pessoal assim, ó, com a mão no bolso, assim, ó, com a mão no bolso, com a mão no... Não é julgando a adoração do irmão, tá ligado? Mas tipo... Falta aquele... É adoração? É um tchan, tá ligado? Então, tipo assim, é adoração a Deus? Você tá adorando com o seu coração ali, tipo, verdadeiramente? É Entregando o seu verdade, melhor. Tá ligado? E isso, como ministro, como a gente é ministro de louvor, a gente enxerga muito disso, né? E realmente... a gente não está se ausentando no nosso papel como ministro, porque um dos nossos papéis é realmente conduzir a igreja na adoração. Só que, cara, é tão bom quando a gente não precisa fazer, tipo, nada, assim, tá ligado? Era tão bom quando eu só fazia isso aqui com violão, o pessoal já... Começou a cantar... Não precisava falar. Sim. Porque esse é o foco, não é a gente que tem que puxar a atenção das pessoas. E nem é o... a gente não tem que ser a atração da igreja, cara. Eu não posso ser a atração da igreja com o meu tocar, eu não posso ser a atração da igreja com o meu cantar ou com as palavras que eu falo. A igreja tem que devocionar aquele que está na casa. Vocês ali lá em cima são um canal, elas... Sabe quem a gente é? A gente é Maria. Sim. A gente é Maria, cara. Jesus estava lá na casa, só que todos estavam à mesa com Jesus. Maria fez o papel da adoração. A gente é Maria, a gente tá ali para fazer o nosso papel, tá ligado? Mas o foco não é a gente, o foco é ali, é Cristo, cara. Realmente. E isso, puxando um pouco sobre o que o César tava falando. Eu conversei com o Brian, tava conversando com o Brian esses dias. Eu acho muito importante, e eu vi muito sobre isso. Eu acho que ninguém caminha sozinho. Sim. Ninguém, cara. Ninguém. Não tem como. Porque, mano, tem situações que chegam assim na sua vida que você para e fala, cara, como que eu vou sair disso agora? Não caminha sozinho, mano. Ninguém caminha sozinho. Por isso que é sempre bom você estar ali, caminhando com um grupo, caminhando igual a amizade de vocês dois, que vocês espalham. Tipo, vocês são muito amigos também deles. Mano, eu acho muito legal, porque isso, querendo ou não, é ajudar, entendeu? Igual o discipulado. Eu tava conversando com o Marivaldo uma vez, ele tava fazendo discipulado comigo, ele falou que no começo, quando foi implementar, o pessoal ficou meio retraído. Porque, discipulado? Sim. Pessoal, que isso? Eu que entrei, eu falei, não, Comemorando. tranquilo. Eu entrei, eu falei, não, deve ser da hora e tal. Aí nos primeiros 3, que foi com a... Acho que foi 1 ano com a pastora Daiane e o Sérgio. Mas nos primeiros 3 eles falaram, e aí, como tá as coisas? Não,
Joia, tudo certo, tudo bem. Você sempre fala isso, né? Mas, mano, eu acho muito importante, mano. Sim. Porque, cara, é de um aprendizado ali, a pessoa te ajuda, a pessoa ora com você, ora por você e, tipo, sabe pelo que você tá passando, entendeu? E foi o que o César falou, mano, a salvação é individual, mas, mano, o negócio é abraçar, entendeu? E muita gente não entende isso, cara. Muita gente prefere morrer, né, do que pedir ajuda. É o famoso ditado, sozinho a gente vai rápido, mas acompanhado a gente vai longe. Exato, mano. E minha opinião, igual vocês estão falando sobre vocês verem lá de cima, entendeu? Sim. O que eu sempre falo pra Sabrina, eu falo, tirar um pouco, vai me eu falo pra Sabrina, realmente, lá de cima vocês conseguem ver tudo. Mas tenta desfocar. Tenta desfocar disso. Ora, pede direção e pede pra ser esvaziado e ele tá ali ministrando através de você, entendeu? Sim. Porque, mano, se você parar pra olhar... A adoração do próximo. Não vai, mano. Não vai. Porque aí você vai começar a julgar, mano. Não, você começa a olhar aqui, nossa, tá desanimado, filho. Você começa a olhar... Olho de alegria. Que isso, meu filho? Que isso? Você começa a parar assim... Aí é melhor você nem olhar e você fazer o seu, entendeu? Que quem vai convencer é o Espírito Santo, mano. Sim. Não Aí, se o vaso tá transbordando, o outro vai ser cheio, né? Toma lá, tá certo. Hoje Deus pega, hoje Deus pega. Porque, mano, é complicado. Isso aí foi uma das coisas que foi uma experiência minha no último culto de adolescentes. Porque eu recebi a oportunidade de cantar uma música junto com o Brian. Só que aí o Brian, 2 dias, 3 dias antes, ele falou: mano, eu quero que você ministre no momento que você quiser, porque eu quero que você seja usado tremendamente. E isso, assim, me fez ficar muito nervoso, porque, tipo assim, em Apocalipse já diz, no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. E aí as pessoas associam isso a, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje em dia, os massacres, a violência e tudo mais. Mas isso que a gente vê na igreja é um exemplo disso, mano. Sim. Tipo, eu mesmo, nesse culto, eu consegui ministrar, eu consegui cantar assim de uma forma que eu queimei muito. Mas quando eu desci do palco, assim, quando eu olhei as pessoas assim, tipo, eu falando todo empolgado. Eu falando que eu cantei, que eu senti a presença e tudo mais. E as pessoas, tipo, legal, foi bom. O áudio ficou legal. O áudio ficou bom. O áudio ficou bom. Sério, a voz ficou da hora. Tipo assim, as pessoas, elas estão com o amor, não só em questão de violência, em questão de ajudar o próximo, mas de adoração. Elas estão com o amor frio, o espírito. Eu tinha que dizer que é o senso crítico. Você acha? Quando o senso crítico começa a tomar a frente do que realmente importa. Sim. A pessoa começa a buscar, igual, já acontece com todo mundo. Você começa a olhar aqui, nossa, que eu dei errado, nossa, que eu dei errado. A partir do momento que você faz isso, você tá deixando de levantar um clamor, você tá levantando de seguir a Cristo. Sim. Porque, mano, você só tá focando em criticar, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa começa a fazer isso e ela não se dá conta, só vai daí pra pior, mano. Isso foi de uma vez quando o Brian liderava ainda na célula, ele liderava a célula de adolescente e tudo mais. Aí foi uma dinâmica, não sei se você lembra, uma dinâmica que eu fiz, que era com um copo d'água. Lembro. E aí, no dia até o Rodrigo foi lá, né? E aí, o foco dessa dinâmica, né? O intuito era assim, você estava com um copo de água e o copo de água representa a sua vida. E aí você tinha que caminhar até Cristo, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu não lembro se foi você ou se foi o Rodrigo. Foi um dos dois. Eu coloquei pra representar Cristo. Eu acho que foi Eu acho que foi o Rodrigo. Não, tinha cabelo longo na época. Não, acho que foi o Rodrigo mesmo. Foi o Rodrigo. E aí, no caso, tinha que chegar até o Rodrigo. E aí eu escolhi uma pessoa lá, e aí as outras pessoas ficaram falando assim, e tipo, às vezes a nossa caminhada, né, o copo, que é a nossa vida, às vezes a gente tá ali carregando o copo ali, e aí tipo, alguma pessoa fala, a gente se dispersa e deixa uma gota derramar.
E aí vai esvaziando, e quando a gente vai ver, a gente tá tão vazio, por quê? Porque a gente tá dando atenção porque os outros estão falando, em vez de seguir, né, o caminho ali, o alvo, que é Cristo. Sabe, a gente brinca muito disso, qual que é só? Meu alvo é Cristo, né? Mas isso, o nosso alvo realmente tem que ser Cristo, né? A gente tem que parar, né, todo mundo. A gente tem que parar de ficar, tipo, se dispersando com o que os outros estão falando e continuar no propósito. Porque se toda vez que a gente estiver ali na nossa caminhada, que a gente estiver firme mesmo assim, as pessoas vão falar, a gente vai olhar e vai assim... E vai continuar, entendeu? Porque a gente tá firmado. Quando a gente tá focado. Quando a gente tá focada, no caso, né? A gente tá focado ali, vão falar, só que você não vai, tipo, dar atenção, porque você tem um foco. Agora, quando você, tipo assim, não, vou fazer esse caminho aqui, mas uma pessoa fala, te oferece um chocolate, né? Te oferece não, vou ali. Tipo, te oferece uma coisa melhor, não, vem por esse caminho. Sim. Você vai por aquele caminho porque na sua cabeça é mais fácil. Só que aí você tá dando o quê? Atenção para aquela pessoa, pro que aquela outra pessoa está falando, né? Sim. E tá saindo do foco. Então, muitas das vezes é isso, né? Às vezes a gente tá lá em cima assim, eu pelo menos, tipo, eu fecho o olho, eu canto mesa, eu dou aquela balançada aqui assim, tá ligado? Tipo, eu vou longe. Aí entra, por isso que eu falei do senso crítico, porque hoje parece que, tipo, não é sobre mídia, não, mas parece que, tipo, tudo o som não tá legal, tem que melhorar isso, tudo mais. E óbvio que a gente tem que melhorar em todas as coisas que a gente puder, sabe? Aperfeiçoar o nosso tocar, aperfeiçoar o nosso cantar, aperfeiçoar os nossos instrumentos e tudo. Só que não é o foco, não é o principal, tá ligado? E aí, tipo, a mesma coisa que eu falei lá pro Xande, que nem ele falou do dia que ele foi cantar, é o que, é o que eu pratico, tá ligado? Porque se eu falar pra você que eu estudei violão, eu tô mentindo, cara. Se eu falar que eu estudei algum instrumento, estudar teoria, não estudei, tudo é prática. Só que, tipo, claro que a prática vem na casa, porque nós, como ministro de louvor, nós precisamos exercer nosso ministério além da questão espiritual em casa, sim, mas da questão técnica, você sim, se aperfeiçoar, você ensaiar, fazer tudo isso. Só que, tipo, esse não é meu foco, cara. Meu foco é o seguinte, cara, se eu, como ministro de louvor, não tocar o coração de Deus, cara, eu não tô fazendo nada, tô fazendo o quê? Tô fazendo show. E esse é o problema, a igreja não pode viver de show, entendeu? Se a igreja viver de show, todo mundo vai entrar aqui vazio e vai sair vazio, entendeu? Então o nosso foco como ministros é isso, não só como ministro, mas a igreja em si, é buscar uma adoração onde você toque o coração de Deus, onde você sinta Jesus na casa, cara. Mano, é que hoje em dia tá muito complicado porque relacionado ao que você tá falando, e o que o César falou, eu acho que as pessoas se importam muito com a opinião dos outros. Sim. Mano, eu sou aquele tipo de pessoa que, eu não vou me importar com o que a pessoa tá falando de mim. Então, não falar outra coisa. Então, tipo, as pessoas, por exemplo, eu fico pensando, e se a igreja tivesse de luz apagada? Ninguém. Quando o bispo chama lá na frente, iria mais gente. As pessoas parecem que não vai, sabe por quê? Putz, cara, eu tô olhando ali, aquela pessoa vai me olhar, as pessoas vão me olhar indo lá na frente. Sim. Se você parar de olhar pras pessoas, olhar como posso dizer, olhar pro chão e começar a olhar pro céu, cara, esquece tudo isso aqui. Sim. Foca aqui, foca em Cristo. As pessoas, eu acho que transbordaria muito mais. Sim. Igual foi no último domingo. Quando, nossa, o louvor, tipo, fluiu tanto que a igreja começou também a transbordar. Eu falei, cara, sensacional. As pessoas, para de ligar porque as pessoas vão pensar, entendeu? Uhum. Porque, mano, e eu fico pensando nisso. Nossa, poderia desligar a luz da igreja, né, mano? Para as pessoas, tipo, ajoelhar, gritar, fazer, tipo, sim, o que elas sentem vontade, entendeu? Porque eu acho que as pessoas têm um bloqueio. Igual, por exemplo, eu falo isso porque eu já tive esse bloqueio. Eu tinha medo do que as pessoas vão, tipo, nossa, ninguém tá indo, eu não vou ser o primeiro, entendeu?
Então eu acho que as E a igreja pessoas... também tem esse negócio, né? Eu vou esperar, se ninguém for, eu vou, mas se não for, eu vou. As pessoas... É por isso que os ministros já falavam, vem todo mundo, vem todo mundo. A gente pode ver pelas últimas ministrações, as pessoas assim, todo mundo andando pra casa do outro, quando um vai do nada também tá da igreja lá, sendo que não é mais fácil, tipo, cara, essa palavra não impactou o seu coração. Não é a sua verdade. Jesus quer te curar, quem que você está esperando próximo? É você, Então, cara. É encontro com você, não é encontro com você e os demais. Cada um tem o seu propósito, sabe? Cada um É que tem nem o seu aquele. sentido. Quando a Lu meu pedido tá ministrando no louvor lá do meu Quebra o Meu Vaso, né? Que ela fala, deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer. Que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Sabe? Então é isso, meu. Deixa os outros falar. Porque ali é a sua vida. Ah, vai julgar, mano? Vai julgar. Só que é que nem um dia eu falava assim, é a sua verdade. Se a palavra impactou no seu coração e não impactou no do próximo, problema. Vai ter... Não, mano. Mano, é sério, não, velho. é exatamente isso, cara. Se a pessoa, por exemplo, eu tenho que me importar como eu tô com Cristo. Agora, se a pessoa começar, nossa, tá falando de mim e tal, mas, gente, todo lugar, todo mundo vai falar alguma Eu coisa. lembro de uma ministração que o bispo fez uma vez, que ele até falou um negócio que até hoje é verdade. Eu prefiro o like de Jesus do que o like dos humanos. Do que o like do pessoal da igreja. Não, cara, Exatamente isso. é like de Deus. Se Deus estiver dando like, cara, é isso. É like. E teve uma época que eu caí nesse negócio. Até compartilhei com o Ben uma vez. Teve uma vez que eu cantei. Tipo, o culto foi mó top na época que eu tava cantando Theo Huber. Nossa, comecei a cantar Theo Huber. Você canta até hoje. Eu até canto até hoje, né? Pessoal, mas naquela época tava maçante o Minhas Lamparinas. Aí todo mundo culto mesmo. Minhas Lamparinas. Eu, eita, meu Deus. Aí, tipo, eu virei o Joe Lamparinas. Aí, um abençoado de... Joe Huber, Joe Menino das Lamparinas. Ah, no meu Instagram... Não parava, as irmãs da igreja, os irmãos, tudo os jovens, assim, todo mundo me marcava. Ele já foi o Joe Lembrei de Huber, você. já foi o Brian Vilas Boas. Aí o irmão chegou em mim do nada no final do culto e falou, nossa, gostei muito, sua voz é muito boa e tal. Mas ó, quando você for cantar, levanta a cabeça e o quê? Você me falou isso. Aí eu parei assim, eu juro que na hora o Joe Carnal falou, vai tomar conta da sua dança, mas aí aquilo inflamou tanto o meu coração, sabe? Eu falei assim, cara, é sério que estão julgando minha adoração? E tipo, eu fui embora, eu cheguei no carro com o Guy e eu falei assim, mano, o jeito que eu adoro é errado, aquilo inflamou, de verdade. É sério, tipo, e por favor, pessoal, não faça isso. Não faz isso. Isso você tá julgando a forma de adoração do irmão, não faz isso. É o extremo do ridículo. Tipo, e aquilo inflamou no meu coração de, tipo, eu ficar um mês com esse negócio de que eu tenho que cantar a cabeça em pé, eu não conseguia mais adorar. E o que aconteceu? Eu fiquei vazio. Porque eu falava, não, eu não posso adorar do meu jeito, eu tenho que fazer do jeito que as pessoas entendam que eu tô adorando. Aí quando eu ia cantar, eu cantava assim. Eu cantava olhando pra cara das pessoas e aquilo me desanimou. Porque eu olhava pro pessoal e aí eu não conseguia fazer quem eu sou, eu não conseguia ser quem eu sou com Cristo. Porque, cara, quando eu tô adorando, eu falo pro pessoal, eu não importo quem tá lá em cima, não importa quem tá lá embaixo. Eu fecho meu olho, eu dou a minha adoração a Cristo. Às vezes eu tô cantando, quando eu viro, eu tô olhando pra cara do César, porque eu virei, eu nem senti. É verdade. Às vezes quando eu vou ver, muitas vezes eu tô cantando, eu tô ajoelhado, não importa. Ou às vezes eu tô chorando e não importa, não importa o que eu tô fazendo, é a minha adoração. E as pessoas ficam nisso, não, você tem que fazer isso pra trazer confiança pras pessoas. Eu não tenho que trazer confiança pra ninguém, meu filho. A minha confiança é Cristo. A minha convicção é Cristo. Eu tenho que adorar o meu Pai. A minha adoração, isso é aquilo. Eu errei na época de ter deixado aquilo entrar no meu coração, porque eu fiquei um mês, acho que foi o pior momento da minha vida, porque eu tava cantando músicas, que é aquilo, cantava músicas que diziam um momento que eu não estava vivendo. Tipo, na época eu tava cantando muito Minhas Lamparinas, eu só quero tua presença. Eu lá cantando, eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. E eu lá cantando mais vazio que a botija de azeite. Depois que acabou o milagre na casa da mulher lá. Rapaz, eu falei, não, mano. E o pessoal tem que entender que eu acho legal você ter uma parte técnica, mas, cara, desculpa. Sobre aquilo que eu tava te falando lá. Eu nunca vou prevalecer. Amém. Eu nunca vou prevalecer. Passa logo o carro. Eu acho bom esse negócio de técnico, mas eu nunca vou trocar talento por adoração em essência. Eu nunca. Não vou trocar.
Pra mim, se o cara cantar bonito ali, mas e não tiver essência, pra mim é a mesma coisa que nada. Eu prefiro que a pessoa tenha essência e cante com o coração, sabe? Entenda o que ele tá cantando. Aquilo que o Xande falou, ele cantou, ele entendeu que a ministração foi muito boa, e ele cantou literalmente, é entender o que a música tá trazendo, é entender aquilo que ela tá dizendo, porque, cara, você sabe a importância da lei que você tá cantando? Quando eu era líder de jovens lá na Assembleia de Deus, teve uma vez que eu coloquei eu coloquei um mês a mesma música todo culto. Eu fiz isso de propósito, eu avisei o pastor da igreja, eu vou colocar, porque a igreja não tá entendendo o que tá cantando. E eu falei isso na ministração, eu falei assim, eu falei assim, não é ministração, eu falei assim, antes de começar, eu tô avisando que essa música vai tocar um mês aqui na igreja, seguidas, até vocês entenderem o que a letra tá cantando. Porque se for pra gente entrar aqui de corpos vazios, almas vazios e coração vazios, a gente tá errado, no meio da igreja. A igreja começou a entender, parece que a igreja só entende quando chacoalha. Precisa de uma palavra dura pra igreja. E é errado. E esse cara que chegou, eu fico pensando, esse cara que chegou em você e falou isso. Meu, por que você não fechou o olho? Você tá incomodado? Fecha o olho e foca em Cristo. É isso, mano. Porque o que o Brian falou, senso crítico. Mano, você se acha, tipo, melhor do que alguém pra chegar e falar, você precisa passar confiança? Você tá na igreja pra alguém te passar confiança? E a gente sabe direcionar. O que é direcionamento? Sim. E aí é claro que não é de qualquer um. Sim. O que é direcionamento, do que é uma crítica de uma pessoa que, tipo, tá ali só pra ver onde você, ou como que vai corroer aquilo, né, no seu coração. Então, tipo, uma coisa é, beleza, que nem o Rodrigo é meu discipulador, uma coisa é ele falar, Brian, então, você tava cantando, eu te aconselho a seguir isso, é melhor e tal. Além do cara tá na área, que é da área do louvor, é o meu discipulador, é uma pessoa que tá me direcionando, um pastor e tudo mais, o Joe, meus amigos próximos. Agora, sei lá quem é, chegar e fazer isso, eu vou falar assim, irmão, todo respeito. Foca em Cristo e não em Com todo respeito, não foi isso que Deus falou pra mim no quarto. E, mano, o jeito de cantar de qualquer um, gente, isso não influencia em nada, cara. Sim. A pessoa tem que entender a mensagem, né? Ah, nossa lá, tá olhando pra baixo. Nossa lá, ele não dança lá em cima. É sério. Mas mudando um pouco a dinâmica aí. Vamos mudar o dinâmico. Vamos mudar um pouco a dinâmica aí. Pega a sua mesa. Pega sua mesa. Pega sua mesa. Eu tô sem água. Eu vou pegar água ali pra gente. Mudando um pouco a dinâmica, vamos falar um pouco agora sobre a área que a gente tá, que é juventude. Peraí, começa pelo Xandinho então, que eu já... Jovem, como que é hoje, porque pra vocês, tipo, eu já passei pela escola, o Igor também, o Joe também, mas pra vocês que ainda estão encerrando a escola, como que é hoje um jovem adolescente cristão dentro das escolas e... conciliar essa vida aí, cara. Então, hoje em dia tá uma questão assim, dentro da juventude eu acho que tá mais complicado ainda na questão da juventude, porque aí vai numa questão de geração. Eu acho que a nossa geração hoje, ela é uma geração que se diz como se fosse assim, emancipada. Ela é a geração assim que mais defende pautas, que mais questiona, que mais se posiciona. Mas ao mesmo tempo é a geração mais vazia em Cristo. Nossa. É a geração mais distante. É a geração mais distante do Evangelho do que é verdadeiramente você adorar em Cristo. Então assim, cara, é uma coisa assim, tipo, a coisa mais rara pra mim hoje é entrar em algum lugar assim, tipo, seja uma sala de aula, num curso, na minha escola, dentro de algum lugar que só tenha jovens e achar alguém cristão. É a coisa assim mais rara. E isso assim me deixa muito triste, porque eu sei a verdade, sabe? Eu estudo o Evangelho, eu sei, eu convivo com aquilo, mas ver aquelas pessoas que ao mesmo tempo elas não conhecem
E quando você fala, elas têm uma resistência tão grande, sabe? Tipo, uma coisa assim, lá na sala de aula mesmo. Quando trazem algum... Pode ser qualquer coisa, do mais simples ao mais polêmico. Os meus valores são sempre assim, as coisas mais banais em relação aos que eles têm. E muitas vezes fica eu sozinho com aquilo que eu defendo contra o resto da sala. E o professor. 1v9. E o professor. E assim, muitas vezes eu sou julgado, e isso foi uma coisa assim que me afetou muito durante um tempo. Eu entrei na escola que eu estou atualmente fazendo ensino médio, que é o Senac, ano passado, no primeiro ano. E ano passado também foi o ano que eu me converti. E isso foi um pouquinho antes de julho, que aí entrou nas férias. Aí nas férias, assim, foi quando eu caí de cabeça assim no evangelho, comecei a vir pra igreja e tudo mais e converti de fato. E quando eu voltei nas aulas, uma coisa que assim eu tinha era passar aquilo, passar essa energia, passar esse espírito, essa alegria que eu tava sentindo para outras pessoas. E aí eu comecei a falar da palavra para todo mundo. Eu lembro. Só que assim, ao mesmo tempo que eu fazia isso, o tanto de gente que se incomodou com isso foi assim uma coisa surreal. Porque eu falava muito sobre questão de amor e tudo mais, mas eu também falava muito sobre justiça. Só que quando eu falava sobre justiça, Porque as pessoas romantizam muito, né? mano, as pessoas, elas se revoltavam, mas... E isso foi uma coisa que me afetou, porque eu fiquei assim, pelo menos 2 primeiros meses, falando muito, impulsionando a galera a ir pra igreja e tudo mais. E quando eu percebia que essas pessoas se incomodavam, eu percebia tanta gente em volta de mim que se rebelava contra, por muito tempo eu fiquei triste. E isso me fez parar de pregar, mano. Eu fiquei até o fim do ano, parei, simplesmente. E aí o pessoal, tipo, lá é diferente da maioria das escolas que é em fileiras, né? Lá é tipo um grupo, são 4 mesas, 5 mesas. Então você conversa muito com outras 4 pessoas, 5 pessoas. E essas pessoas eram as que mais ouviam. E aí quando eu parei de falar isso, elas falaram, mano, e aí? Você não vai falar nada hoje, entendeu? Tipo, quando, um exemplo, as pessoas em volta não são cristãs, então elas falam muito palavrão, falavam. Hoje em dia, quando elas falam palavrão, elas pedem desculpa pra mim. Tipo, fala, desculpa aí. Mas não é preciso pedir desculpa pra mim, entendeu? A intenção não era essa. Isso não era eu que vou te perdoar, entendeu? Mas aí, tipo, numa questão assim, eles mesmos, quando falam, sei lá, mano, tipo, fala que ficou com uma menina, um começa a falar do outro. Aí eles já ficam assim, ó, olhando pra mim. Aí eu, tipo, aí eles, na época, quando eles falavam isso, eu falava, não. E começava a falar da palavra. Aí nessa época eu parei. Eu disse, não, mano, você não vai falar nada? Pô, tá na hora, né? Pregar pra galera aí, o pessoal e tal. Sendo que nem eles eram crentes, mas eles queriam que eu pregasse e tal. E aí eu fiquei muito tempo assim. Então, é uma coisa assim que a gente vê na própria internet hoje. Você falar assim, o mínimo dos valores, a pessoa já é cancelada. É que hoje a gente tem um tribunal, né? As pessoas mesmo. E qualquer um opina por tudo, né? Mesmo sem ter o mínimo de formação sobre aquilo. É uma coisa assim. É verdade. É uma coisa assim muito difícil hoje dentro da juventude você. Tipo, eu vejo assim, mano, pessoas que ao meu redor, mesmo aqui na própria igreja, que quando estão em outros ambientes, não é que elas mudam, mas para elas assumirem que são cristãs, tem uma resistência. Elas têm um receio por falar que elas são cristãs, por se posicionarem. Tipo, já teve muitas vezes mesmo que eu tava conversando com uma pessoa mais velha, sei lá, independente da idade, e a pessoa trouxe um valor que é totalmente contrário. E eu tomei a frente e questionei essa pessoa. Questionei, falei argumentos, falei com base bíblica. E aí muitas vezes a pessoa que estava do meu lado é da igreja. E ela fala assim, ela concorda comigo, mas ela fala, mano, por que você está afrontando a outra? Tipo, deixa ela. Deixa ela. A pregação do evangelho não é ir te pregar a toda criatura. Se você deixa aquela pessoa com aquele pensamento errado, você não coloca um fruto, você não prega aquilo que você sabe que ela está errando,
Quando aquela pessoa for condenada e você sabe que você deixou de pregar, o sangue vai estar na sua mão. Então, é uma coisa assim, hoje em dia, cai muito no comodismo, que foi outra coisa que a gente fala muito, dos jovens que acabam vendo essa rejeição em volta e ficam com esse receio e se acomodam a vir no culto, a falar só com as pessoas que têm o mesmo pensamento, a não conseguir pregar o evangelho para outra pessoa que não é cristã. E realmente, hoje, dentro dessa rejeição, tá muito difícil ser cristão, assim, na juventude, eu acho. E eu vejo que na juventude de hoje em dia eu acho que tá muito mais difícil do que na nossa época, mano. Nossa, muito. Sim. Porque, cara, eu fico olhando... Ao mesmo tempo que eu vejo que tá mais difícil, Tá pra mais mim fácil. parece mais fácil também. Mano, Eu não sei explicar. Porque, tipo, cara, hoje em dia é tão difícil, as pessoas julgam por qualquer coisa, as pessoas se acham no direito de apontar qualquer coisa. Tem muita pessoa palestrinha, cara. Isso me incomoda muito. Nossa, muito. Eu ver uma pessoa que quer discursar pra ter hype, ter like. Nossa, isso Sim. Isso é notável. Quando você vê a pessoa falando. Igual, tem pessoas que falam de Deus com propriedade e se acham no direito. Não, você não conhece da Bíblia. Você não conhece isso, você não conhece aquilo. Cara, só pra ganhar like. E isso isso incomoda, cara. Sim, isso incomoda. Teve até uma vez que eu tava... Meu pai, ele mexe muito com o Quai, né? Aí ele tava vendo lá Aí ele tava passando os vídeos, aí passou lá um moleque, né? Mais ou menos da nossa idade, uns 24, 25 anos. Pregando assim... Pregando não, né? Falando sobre um tema. E começou a falar sobre aquele determinado assunto. Eu até mostrei pro Rodrigo depois. Aí na hora que eu olhei assim, eu falei assim, pai, isso aqui é heresia. Sim. Aí ele falou assim, mas aí, tipo, ele tentou entender o porquê que eu falei que era heresia. Aí eu comecei a explicar os pontos que o moleque tava argumentando e tudo mais. Aí eu falei, isso aqui é heresia por isso, isso. Não é isso o intuito do texto. Tá, tipo, totalmente distorcido. Aí depois eu até compartilhei com o Rodrigo. Aí o Rodrigo falou, realmente, isso aqui é heresia, tipo, não faz sentido nenhum. Aí quando você olha lá embaixo, 45 mil pessoas curtindo. Tipo, 20 mil comentários de tipo, não sei o que e tal. Aí você fala assim, cara, é um ensino, uma doutrina errada que está sendo passada. E a gente fala isso, não é porque a gente tem um total domínio sobre a palavra. Quantas vezes a gente para assim e fala assim, cara, na verdade eu acho que eu não estou entendendo muito esse texto, não. Aí eu vou e compartilho com alguém mais experiente. Porque esse é o nosso entendimento. Cara, a gente não sabe tudo, mano. Aí tem coisas que, eu vou falar assim, Rodrigo, é isso aqui, pastor Marivaldo, me ajuda nisso aqui, bispo, tal. Tipo, até mesmo nós como amigos, tipo, tem coisa que o Joe vai ter muito mais experiência pra falar, propriedade do que eu. Então eu vou perguntar pra ele. Agora, tipo, se pôr nesse lugar de que você é um mestre e você começa a transmitir através, principalmente da internet, coisas que, agradam o público, né? Não é heresia, cara, você tá contaminando uma geração, mano. Sim. Esqueci como eles falam, mas é tipo... Eles estão adaptando a palavra. A adaptação do evangelho. Só vou pegar aquilo que te agrada, aquilo que dá raiva. Moldando Cristo naquilo que você quer que ele seja. E a pessoa curte sem, sem ter... Vou ver na palavra pra ver se tá certo. A pessoa vai procurar na internet pra ver se tá certo. Vai procurar em vídeo aí de... Enfim. Que nem, por exemplo, a gente vinha aqui dormir, que nem o Joe falou. A gente orava aqui, aí talvez na cabeça de muitas pessoas a gente, tipo, tava fazendo um bagulho desgarrado, sabe? Só que não era, mano. Tipo, acontecia qualquer coisa aqui, e acontecia muita coisa aqui, tipo, sobrenatural e batalha, entre outras coisas. Cara, você acha que a gente só vivia e, tipo, a gente tá fazendo isso? Não. A gente chegava, compartilhava com o Rodrigo, a gente compartilhava com o Marivaldo, a gente compartilhava com o bispo, falava, a gente tava orando, aconteceu isso. Teve tal movimentação. O que vocês nos instruem?
Por quê? Porque a nossa disposição de estar à frente da batalha, aí entra muito no texto que fala assim que nós, como jovens, a gente tem uma disposição maior. Então, tipo, a gente estava disposto a estar aqui. Mas uma coisa é só estar aqui, outra coisa é estar com direcionamento. Então, tipo, eles estavam ali, tipo, supervisionando, sabe? Sabia que a gente dormia aqui, sabia que a gente entrava em guerra, sabia que a gente estava orando por tais coisas. Então, não era desgarrado, sabe? Então, uma das coisas dos jovens hoje é também entender que por mais que você saiba fazer muitas coisas, porque hoje tá muito disso, né? Eu tenho um talento para fazer isso, eu falo bem, então eu posso pregar, eu faço tudo isso aqui. Calma aí, mas amigo, por mais que você saiba tudo isso, não é melhor você usar o seu talento com a sabedoria do seu pastor, do seu discipulador, de uma pessoa mais velha te orientando? Porque, né? É que a pessoa acha que, igual você falou, a pessoa, eu falo bem e tal, a pessoa, não, eu já tô pronto. Tô preparado, me coloca lá em cima que... Exatamente. É isso? Mano, ser cristão dentro da escola, embaçado. Agora, tipo, é que todo mundo aparece, né? Você começa a estudar à noite, mano, as pessoas são diferentes, assim, as pessoas são mais sérias, né? É muito diferente. Agora, quando eu tava estudando de manhã, ano passado e ano retrasado. Chegou um tempo na escola, foi logo quando eu tava aprendendo, foi ano retrasado, sim. Porque foi logo quando eu tava aprendendo a tocar violão. E aí tava, tipo, tinha uma menina lá na minha sala, assim, que ela era cristã, era da Assembleia. E aí ela, mano, tinha vez que ela levava violão pra escola, assim, ela tocava, eu falei assim, mano, você tem um violão em casa e você não toca? Aí eu achei que ela ia falar, você é primada? Não, ela não falou isso. Não, mas você é primada até hoje. Aí ela pegou e tipo, ela me incentivou assim, não, mano, tem que tocar e tudo mais assim. Aí tá, a gente começou a tocar. Às vezes a gente levava assim, aí juntava uma galera. E aí a gente não tocava, tipo, tocava uma música ou outra assim, secular, mas tocava mais louvor, né? Aí a coordenadora ali da escola falou assim, por que vocês não tocam alguma coisa no intervalo? Só que a gente não manjava muito das músicas, tipo assim, do mundo. É que querendo ou não, era aqui o público escolar. Né? Até hoje eu não manjo. Mano, sei lá, você pode assim, toca um sertanejo. Aí, eu vou tocar com, tipo, não sei, não pratico e tal, assim. Um gospel. Eu não consigo, mano. Mano, não nem gosto, e cantar, tá ligado? né? Tipo, música. Não, acho que não bate. E aí, a gente era muito criticado porque a gente ia levar e a gente levava uns louvor, mano. E aí falou assim, não. Aí ela chegou e falou assim, vocês não podem cantar louvor, porque tipo, eles davam microfone, caixa de som e tudo, a coordenadora. Vocês não podem tocar louvor na escola. Ela falou assim, se for pra, tipo, a gente dar um microfone pra vocês cantar uns louvor aqui, a gente não vai dar. Aí naquele dia aí, tipo, a menina não sabia o que falar, né? Aí eu peguei e falei assim pra ela, então tá bom, então você não precisa dar os microfones não. Eu falei assim, mas a gente vai continuar trazendo os violões. E aí, mano, se a gente se juntasse num canto, assim, tipo, no palco ali, que às vezes o pessoal comia lá em cima, e aí se a gente juntasse num canto e a gente ficasse ali, tipo, de boa, ela não reclamava. Agora, se a gente, tipo, meio que levasse, assim, nossa, era um motivo de, sei lá, uma suspensão. Não sei, isso nunca aconteceu comigo, né? Mas aí eu falei assim, mano, se a gente não pode ali, né, assim, tipo, pra todo mundo ouvir, eu falei assim, então a gente vai chamar umas pessoas... E a gente vai tocar aqui. E aí a gente se reunia às vezes embaixo da escada, né? Que tinha uns bancos. E a gente tocava e tudo mais, mano. E ficava ali, tipo... E, cara, as pessoas olhavam assim com um olhar de julgamento e tudo mais. E aí teve uma determinada situação, né? Que a menina pegou e falou assim, se você não me respeitar, porque ela, tipo, ela não gostava de mim. Eu não vou negar, não. Eu também não gostava dela. Não gostava dela, entendeu? Ela não gostava de mim. Mas aí, tipo, depois eu liberei perdão, né? Por ela e tudo mais, né? Sabia que, tipo, ia ficar feio. Você gosta? Não. Brincadeira, não. Tipo, a gente não convive mais, entendeu? Às vezes eu vejo ela, tipo, na foto de um pessoal, assim, da escola, né? Como mudei, mas ainda tem o pessoal, né? Convivo com algumas pessoas e aí às vezes eu vejo ela assim, pô, da hora, assim, chora. E aí a gente às vezes é muito criticado, né, por nosso posicionamento. Eu tinha um professor que ele
o professor era de projeto de vida. Era projeto de vida, não, a aula era de projeto de vida, mas ele gostava de um debate. Entendeu? E aí ele falava. E aí, tipo, ele falava algumas coisas, ele falava determinadas coisas, que o meu posicionamento como cristão era um. E, tipo, na época, assim, era eu, essa menina que tocava violão. E aí tinha uns que se dizia que era cristão não praticante, né? Que, tipo, a gente falava, eles concordavam. Evangélico não praticante, né? Os termos que existem. Mano. E aí, tipo, a gente falava e eles concordavam, eles não argumentavam também. E o resto da sala todinha, eu, o professor, contra a gente. E aí, eles falavam algumas coisas que a gente se posicionava e a gente no final saía como errado por conta de a gente ser cristão. Tipo, assim, olha lá, o crentinho. Infelizmente, as pessoas brincam assim, não, esse negocinho, o crentinho de você ser zoado na escola era só antigamente, não é. Porque, quantas vezes eu já não, tipo, às vezes eu ficava pensando assim, pô, nossa, é sério, tipo, eu tô entregando o meu melhor aqui, tipo, tô orando e tal, assim, mas aqui na escola eu tô sendo zoado. Mas aí, tipo, eu parava assim, mas na mesma hora, sabe, tomava um tapão na orelha, assim, sai daí, doido. E aí... Sai daí, eu acho que você tá muito distante da câmera, vem um pouquinho mais pra cá. E nesse ponto aí, tipo, de você, das pessoas, tipo, te julgar, é o crentinho. Mano, elas não estão analisando nem o que você falou. Tipo, se você tava certo ou errado nos seus argumentos. Elas estão te julgando porque você questionou o professor. Porque ele é a autoridade ali, você chegou a questionar o que ele tava falando. E muitas das vezes, assim, quando... Isso é uma coisa que minha mãe conversava, e minha mãe às vezes conversa comigo muito. Tipo assim, as pessoas, elas pegam um contexto, assim, pega, tipo, sei lá, uma frase isolada da Bíblia e quer, tipo, usar pra argumentar. Entendeu? Quer fazer um negócio assim que, mano, não faz sentido. Porque, tipo, ela pega só aquele trecho, mas ela não lê todo o contexto daquela história. Tipo, ela pega só um versículo, mas não lê o capítulo inteiro, você tá entendendo? E aí, se a gente vai, tipo, debater assim, né, e usar realmente o contexto completo, aí a gente sai como errado. E aí, tipo, tava nessa escola, no Paulino. E aí eu mudei de escola. Tava estudando de manhã, eu comecei a estudar à noite, né, porque ia começar a trabalhar. E aí, tipo, ia pro reverendo. E lá na minha sala, assim, tinha algumas pessoas que eram cristãs. E aí chegou um tempo que eu também cheguei a frequentar a videira do Casa Grande. E aí eu comecei, tipo, eu fui pra escola, assim, e aí como era região, assim, perto da igreja, né? Aí eu vi, assim, pessoas que eram da igreja, mas, tipo, se afastaram de uma forma, e pessoas, assim, da minha idade, sabe? E aí eu peguei e falei assim, mano, você não, tipo, não é possível. E aí teve uma quarta-feira que eu falei assim, cara, aí eu tava na sala, assim, tava brisando, eu falei assim, mano, eu falei assim, tipo, na escola, em todos os anos que eu tive, assim, sei lá, nem que fosse pra uma pessoa, eu ia lá e, tipo, levava a palavra, né? E aí deu um intervalo, e aí quando eu cheguei no intervalo, aí tinha um pessoal reunido, assim, e aí tinha uma menina falando, assim, tipo, em voz alta, mesmo assim, eu falei assim, mano, eu vou lá pra saber o que é esse negócio aí. E aí quando eu cheguei lá, a menina tava pregando, eu falei assim, nossa, não acredito. Eu falei assim, não é possível. Eu quase coloquei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus. E aí, ela falando assim, e ela tava falando sobre a salvação. Ela falou assim, de quando Jesus morreu na cruz, né, por nós e tudo mais. E aí, quando eu cheguei, até o momento ali, tinha tipo umas 5 pessoas. Só que aí, foi chegando gente assim, eu falei assim, mano, caraca, não era só eu, pelo menos. Então, tipo, o que eu tava fazendo não era nem bom. Ainda bem. E aí, aquilo, tipo, meio que me inspirou, né? A levar realmente a palavra. E aí eu fiquei um tempo naquela escola, né? Mas como eu ia pro curso que era muito longe, era lá na Higienópolis Mackenzie, até chegar aqui em Parelheiros é tenso, né? Sim. E aí não dava tempo. E aí eu tive que mudar de escola de novo. E agora eu tô no Beatriz Lopes e tal. E aí eu cheguei nessa escola, aí eu já fiz amizade já com um menino lá, né? Aí, no outro dia, o amigo desse rapaz, ele chegou, o nome dele é Jonas. Aí, ele pegou, eu até brinquei, né? Aí eu peguei ele... Quando ele chegou, ele falou assim, aí, de boa. Falou assim, caramba, mano, você sumiu 3 dias. Tava na onde? Que praia você foi? Mano. E aí
Aí, tipo, tava eu e o... eu e o André, né? E aí o Jonas chegou, aí eu não sabia que o nome dele era Jonas, né? Aí ele pegou assim, aí ele pegou e olhou pro André e falou assim, é seu primo? Que tipo, o mesmo corte, o mesmo óculos, era uma coisa assim, eu e o André. Aí, né? É seu primo? Aí o André, cara cosplay do Will Smith. mas ele era... Aí tá, aí ele pegou e o André falou assim, não, mano, você é doido? Aí eu, e aí, mano, beleza? Aí ele, beleza, e aí, qual é o seu nome? Eu falei assim, meu nome é César. Aí ele falou assim, um romano? Eu falei assim, não, você é doido. Não, ele já chegou falando assim, eu falei assim, mano, seu nome como é que é e tal, assim, ele pegou assim, meu nome é Jonas. Nesse momento, aí eu falei assim, você veio da boca da baleia, né? Aí ele deu risada e tal, assim, aí passou algumas aulas ali, e a gente começou a conversar assim, tipo, ele falou que a mãe dele, ela vai pra igreja e tal, assim, mas ele vai de vez em quando, ele não é muito pá, assim, pra igreja, mas, mano, tipo, toda vez que eu tenho oportunidade, assim, eu vou lá e levo uma palavra, né, e tem o pessoal do outro lado da sala, né, que, tipo, às vezes, sei lá, a gente tá fazendo a lição ali, aí a gente termina, aí, às vezes a gente termina primeiro que algumas outras pessoas, né, e aí, mano, eu coloco meu fone ali, mano, coloco um louvor e tipo, vou brisando assim, vou cantando baixinho, mas aí... Solta um pé e já fica... E aí, mano, esses dias que eu fui não, né? Que essa semana aí foi tenso pra ir pra escola. Que minha mãe tava arrumando o carro, ela não conseguia me buscar, eu nem fui. Aí, mas na semana passada, quando eu fui, aí teve um dia que eu tava escutando Vinho Novo. E aí eu tava escutando assim, eu comecei a cantar, né? Que talvez... Aí, mano, o pessoal, mano, começou a olhar assim. Aí a professora olhou pra mim assim, tipo... Tá ligado? Tipo, hã? Aí ela falou assim, você canta? Aí eu falei assim, eu não canto. Eu toco. Eu toco, é diferente. Ela, você toca e tal. E aí ela pegou, continuou conversando com as outras meninas ali. E aí, mano, eu chapo assim, o pessoal fica falando assim. Aí teve um dia que uma menina chegou e falou assim, pô, o que é isso aí que você, tipo, tá ouvindo? Que às vezes eu tava, tipo, eu tava escutando Eli Soares, né? E aí, mano, Eli Soares tudo gruvado ali, pai, ouvindo. E eu, mó brisa ali, tipo, dançando na cadeira, meio assim, muito doido, tá ligado? Aqui, pá. E aí eu falei assim, mano, o que você tá ouvindo? Eu falei assim, louvor. Aí eu disse, louvor? Agitado desse jeito? Aí eu falei assim, mano, Eli Soares. Aí eu fico pensando assim, tipo, que é o Eli Soares, tá ligado? Eu conheci o MC Rian, mas, cara, quem que é isso? E aí eu peguei assim, depois você pesquisa e tal, no YouTube e tal. E eu peguei assim, tá, aí eu peguei assim, mas você é cristão também? Eu falei assim, não, pô, eu sou do mundão mesmo. Aí eu falei assim, mano, mas Cristo tem um negócio diferente. Aí eu falei assim, às vezes eu tô ali na minha cadeira, vocês acham que eu sou louco? Eu falei assim, é porque eu tô brisando, mano, na presença. Ele é mesmo? Ele falou assim, eu só briso não, né? E aí, tal, assim, e aí eu peguei e falei assim, mano, assim, Deus tem algo pra sua vida. Eu falei assim, do mesmo jeito que ele tem pra mim, ele tem pra sua também. E aí, tipo, ficou nisso assim, aí depois saiu, né? Essa pessoa saiu. Aí eu voltei pro meu lugar ali, continuei, né, na minha brisa dos louvores. E aí, mas respondendo, né? É muito difícil a gente ser cristão, né? Porque às vezes qualquer coisinha que a gente faz é tipo, você não era cristão? Você não ia pra igreja? Tipo, não era você que era o crente? Entendeu? Então, a gente acaba se tornando um exemplo, né? E que nem o Xande, tipo, ele tava ali, mano, ele chegou e ele tava com fogo ali, mano. Eu falei assim, mano, vou falar da palavra mesmo, vou falar da amor, mas também vou falar da justiça. E as pessoas, tipo, não gostam, né? Quer romantizar muito a palavra, né? Que acha que amor. Acha que tipo, a história ali, a jornada de Cristo é só good vibes. Mas não tem um nega-se a si mesmo. Então, o amor é negar a si mesmo. Acha que é muito good vibes, tá ligado? Isso é pesado, né? O amor faz você negar a si mesmo. Pois é. É o que eu tava conversando com o Bel de manhã. Muitas pessoas, não, ontem à noite, né? Muitas pessoas querem Jesus. Que carrega no colo, que sobe as montanhas e para o mar, o vento por você, mas não quer o Jesus Cristo, quer negue-se a si mesmo, renuncie o seu pecado a mim. Porque quem carregou a cruz foi Cristo. Pois é. O Cristo. E aí, e a gente acaba se tornando um exemplo, né? Às vezes, quando eu chego ali
na escola, né, tipo, até o percurso, né, eu desço ali no ponto ali na cidade do outro e vou andando pra escola. E aí, mano, vou louvando mesmo assim, e aí eu sento lá, tipo, até o portão abrir, né, geralmente abre umas 6h50 e a gente pode entrar, mas até, tipo, dar esse horário, eu coloco meu fone ali, aí eu vou louvando assim, e, tipo, vou orando pra Deus preparar o lugar ali, e até as senhorinhas, né, tem uma igreja na frente da escola, né, e aí algumas senhorinhas veio assim, falou assim, poxa, você é cristão e tudo mais, né, e aí teve um dia que tinha uma senhora assim, fumando assim, e aí ela pegou, ela apagou o cigarro assim, ela falou assim, pô, desculpa aí. Aí eu quase falei que não, tipo, você tem que pedir desculpa pra mim e tal, assim. E aí eu falei assim, não, tranquilo, eu falei assim, mas aí eu já lancei, eu falei assim, eu falei assim, ó, a presença do Senhor vale mais que um cigarro. Falei assim, falei mesmo, falei assim, a presença do Senhor vale mais que um cigarro. E aí, tipo, ela olhou assim e tal, e é isso, né? Eu acho que ao mesmo tempo que eu também penso assim, ao mesmo tempo que é muito difícil, também parece às vezes ser meio fácil assim, porque você já sabe o que você tem que fazer. Isso é o que minha mãe fala também. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Então a gente só tem que, tipo, continuar naquele foco, naquele propósito, né? Então se a gente sabe que a gente, tipo, tudo bem que a gente tem que manter uma postura, mas a gente não pode deixar de ser a gente. A gente tem que brincar e tudo mais. Só que a gente não deve se juntar à roda dos escarnecedores, né? A gente tá ali, tipo, todo mundo ali, o pessoal, né, bebe, fuma, tal, esses bagulho assim, mas a gente também não deve beber, fumar esses negócios. A gente tá ali, mas a gente tem que estar ali para fazer a diferença. Se a gente é a luz no mundo e ali é a escuridão, a gente tem que chegar para iluminar o lugar, né? Então, ao mesmo tempo que é muito difícil, a gente acaba se tornando meio que fácil também, né? Porque a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Vai da situação também. Às vezes, né, tem situação que eu prefiro, sei lá, um debate na escola assim, às vezes até mesmo uma roda de conversa, e aí chega uma pergunta assim, e às vezes eu prefiro não responder, para não gerar polêmica depois. Sim. E pra não sair de errado, tipo assim, o crente lá, o que ele tava falando, sabe? Então, às vezes é bom a gente não se posicionar em algumas situações, né? É difícil, sim, mas ninguém disse que seria fácil. Exatamente. Show. Um dos últimos temas pra gente debater aí, que eu acho que o jovem fala bastante, eu já vou perguntar logo pro Igor já. Que é... Não é sobre isso. Mas era sobre avivamento, cara. Não era nem sobre... Uau! Tipo, eu já... Uma outra vez a gente estava conversando, eu e o Xande, a gente já ouviu isso várias e várias vezes. Há muitas mensagens sobre isso. Sim. Hoje parece que também é uma mensagem contemporânea, né? Que o pessoal usa muito, que aborda, que é sobre o avivamento na nossa geração. Só que, tipo, a termos claros, o que talvez, não vou nem dizer que impeça, mas que esteja postergando um agir diferente da igreja nos tempos atuais, para que o evangelho realmente se torne algo tipo irresistível. Porque quando você lembra lá em Atos, parecia que o evangelho era irresistível, cara. Os caras pregavam e as pessoas falavam, não, vou largar tudo e vou seguir. Era irresistível. Hoje em dia ainda tem essa resistência, porque por mais que a gente fale sobre mover, fale sobre amor, e aí entra muito nas pregações seguindo uma linha, mas parece que as pessoas ainda ficam muito relutantes a uma entrega genuína. Então, mano, eu acho que tudo influencia. E pequenas coisas, por exemplo, o que pode impedir o evangelho adaptável. Eu acho que se a pessoa não conhecer o verdadeiro evangelho, o genuíno, conhecer a base e se firmar naquilo e, tipo, ficar vendo pastor de internet, por exemplo, é difícil, cara, porque o avivamento ali tem que transbordar todo mundo ali junto. Mas eu sigo um evangelho. Esse aqui segue outro. Esse daqui é do Instagram. Esse daqui é de tal lugar. Meu, é complicado, entendeu? Porque a gente... Cada um tá seguindo um.
Só existe um. Mas cada um Sim. tá seguindo um. É complicado, mano. E eu tenho tentado estudar mais sobre esse tema. Foi no primeiro podcast que o Sim. Kiko falou sobre isso. E eu acho muito interessante, cara. E eu fico assistindo lá ministrações dos pastores e eles falam que o Brasil é o início, é onde vai começar um avivamento. E foi um tema muito abordado no Decente. Sim. Uhum. Nossa, foi surreal, cara. Surreal. Aquele estádio tremendo. Você foi no Decente? Fui no Morumbi. Mano, aquele estádio tremendo e... Tipo, não por conta de um jogo, mas por conta de Cristo, entendeu? Sim. Aquilo que tem que aflorar nas pessoas. É aquele sentimento. Sim. Mas aquilo ficou lá, esfriou Não se postergou. e ficou guardado. E o interessante também é que, tipo, você tá falando da atmosfera do Morumbi, mas eu tava lá na Allianz Parque, era a mesma atmosfera. Então, Então, cara, tipo, era a mesma atmosfera nos 3 estádios, mano. exatamente, mano. Porque, tipo, todo mundo ali se desligou, porque, tipo, desligou de tudo. De calor, tava muito calor. Tava. Desligou de tudo. Cara, todo mundo só levantou. Nossa, foi lindo aquilo. Todo mundo só se uniu e levantou um clamor. Os 3 estádios na mesma atmosfera. Aí saiu de lá e o pastor começou a falar disso, outro isso e ficou nisso, entendeu? Eu acho que a gente precisa se unir e também muita gente parar de ser... parar de ser herege. Olha, esse foi o termo perfeito. Primata. Eu ia falar que nem chuchu, mas mata foi. Porque, meu, é muito difícil, cara. Porque, por exemplo, a juventude de hoje em dia. Vocês vê, por exemplo, a juventude, o pessoal não conhece Cristo nem nada. Mas eles têm um celular na mão. E eles vão ver real. o que eles vão ver primeiro? Eles vão ver essas pessoas que ficam adaptando o evangelho. No TikTok. Eles não vão na igreja conhecer o princípio, conhecer a base. Não vão sentar numa mesa. Não vão. Eles Não vão ir pro quarto. Eles vão... de Instagram. Aquelas frases de efeito. Motivacional. Aquelas frases de efeito. Desse Da tipo. Forbes ainda. Desse tipo. Porque, mano, é complicado. É complicado. Mas pra mim é isso. O que impede hoje em dia são esse tipo de situação, entendeu? Porque igual, depois do Decente, eu não vi um clamor daquele outra vez. Eu não vi. Sim. Juntar dois estados. Dois estados. 2 estádios, 3 estádios diferentes na mesma atmosfera. Nossa senhora, o pessoal tava fazendo um calor, depois começou a chover, trovejar, o pessoal não tava nem ligando. Nem ligando, cara. Nossa, foi eu surreal, tava cara, foi muito surreal. doido. Marcar. Mas, e Joe, opine sobre. Mano, Rapaz. tipo assim, é que eu fico pensando muito sobre por que eu tenho a plena convicção de que os avivamentos passados foram avivamentos de salvação. O princípio de todo avivamento foi salvar as pessoas. E as pessoas eram batizadas com os dons e tal. E as pessoas focam muito nisso. O avivamento vai ser de fogo puro, santo poder. E não entende que muitas vezes é a salvação que vem primeiro. E eu acho que o que impede, aqui no Brasil, de ter avivamento é a nossa geração e a geração passada que erraram sobre os maus testemunhos. Porque como que eu vou fazer um avivamento, apresentar um Cristo de amor e quando vira a esquina só pela pessoa ser homossexual, eu julgo ela? Exato. Então, tipo, como que vai ter um avivamento onde Jesus vai ser manifestado? Jesus vai ser manifestado. Mas se o avivamento de Billy Graham, John Wesley, o avivamento da Rua Azusa foi impactar a vida de pessoas que não conheciam o Evangelho, mas as pessoas liam a vida deles e via Cristo, tipo, que avivamento que nós estamos pregando hoje para as pessoas? E como que a gente vai impactar a vida delas? Porque eu falo, no meu trabalho
graças a Deus, lá no meu setor, hoje, graças a Deus, não falo sobre muitas pessoas conseguem ver Cristo em mim. Só que eu sei que muitas vezes na minha vida eu falhei em ser Cristo. E quantas pessoas muitas vezes podem ter desistido de conhecer Cristo através das minhas atitudes, através dos meus posicionamentos, das minhas falas. Então, para mim, o que impede de ter avivamento no Brasil somos nós mesmos. E sabe por que a juventude de hoje tem tanta dificuldade em pregar o Evangelho? Porque a minha geração e a geração passada errou nisso. Porque ela julgava o estilo de andar, o estilo de se pôr, o estilo de roupa, e muitas vezes Jesus não julgava isso. Jesus julgava os seus atos, não a sua roupa. Jesus julgava o seu coração. E as pessoas confundiram. Então por isso que tem muito jovem, tem muito adolescente, tem uma pessoa que já saiu da igreja que não consegue voltar porque, não, quando eu saí da igreja na minha época, julgava porque eu tinha brinco, julgava porque eu tinha tatuagem. E aí o cristão muitas vezes, a gente entende quando é mimimi e a gente entende também quando não é. Tem muitas pessoas que talvez aquilo é um negócio que é muito pra ela. Porque, a gente está pensando domingo que Jesus é um Jesus de amor, que morreu na cruz por mim e por você, para salvar os nossos pecados, e aí o cara cheio de tatuagem. Por que você tem tatuagem? Isso daí é do demônio. Que evangelho, que amor é esse? Então, na minha humilde opinião, só não vai acontecer o avivamento no Brasil enquanto a igreja... E é um negócio que a gente tem que fazer, pedir perdão para as pessoas. Não foi Jesus que errou, fomos nós. As pessoas hoje são magoadas com Cristo e o avivamento dele não é alcançado no Brasil porque nós fizemos o evangelho errado. Nós pregamos o evangelho errado. Então é nossa culpa, não é de Jesus. Jesus ele é perfeito. Jesus ele não tem que moldar, nem mudar e nem fazer nada de novo. Jesus, ele é o suficiente. O nome dele já é suficiente. Porque quando Deus estava falando sobre Jesus, falou que há poder em teu nome, Jesus, para salvar, para curar, libertar. E a Bíblia diz que quando você pedir as coisas em meu nome, é em meu nome. Então, se eu falar o nome de Jesus, ele já é suficiente para todas as coisas. Sim. Mas só que, infelizmente, nós, seres humanos, falhos, moldamos o Evangelho. E colocamos o quê? RI de igreja, que vai totalmente contra a Bíblia. Colocamos doutrinas, eu entendo que tem que ter uma doutrina, mas eu acho que a doutrina começa errada quando aquilo começa a escandalizar o meu irmão, e aí eu acho que não entra como rebeldia. Eu acho que nós temos que ter um senso de Cristo. Eu estava vendo no The Choice, Maria Madalena, a gente vê, eu não vi Jesus em nenhum momento julgando Maria Madalena pelos seus atos, não, Jesus primeiro salvou ela. Sim. Primeiro veio a salvação e depois veio arrepende-se. Primeiro ele se apresentou e depois ele confrontou. E o confronto é com amor, não é com palavras duras. E Paulo ele fala. Paulo ele explica sobre isso, sobre a gente ter sabedoria. E as pessoas infelizmente não têm. A nossa geração passada errou nisso. Eu sou de uma geração onde se um casal de jovens pecasse, o pastor subindo pro fulano, João e Maria estão ficando de banco por 3 anos por atos sexuais, sendo que não é assim que devia ser tratado. Não, mas parece eu entendo que tem que ter uma correção, só que eu entendo também que não precisava aquilo ridicularizar a pessoa, expor a pessoa. Eu entendo que quando a pessoa chega no pastor, só dela chegar no pastor, eu pequei. O pastor tem que fazer o quê? Um olhar de amor. E muitas vezes não acontecia isso. Vinha com olhar crítico e colocava isso para a igreja. Aí o que acontecia? Nossa, pecado. E aí começava tudo o que aconteceu. Então se hoje não teve avivamento no Brasil, é nossa culpa. Não é por conta... Eu não coloco conta por conta de que o evangelho não é agradável, por conta de Jesus, por conta de Deus, porque hoje tem muitas bandeiras levantadas. Não. É por nossa culpa. Porque se a gente se posicionasse da maneira certa, não tinha muitas bandeiras levantadas. Porque muitas pessoas saíram da igreja frustradas por conta dos julgamentos e levantaram bandeiras
que vai contra aquilo que ela estava sendo julgada. Porque não tem nada de novo, nenhum questionamento no mundo é novo. Todo questionamento que as pessoas trazem é um questionamento contra a Bíblia. Todo questionamento que tem hoje no mundo é contra a Bíblia. Todos os princípios que são contra as nossas verdades é contra a Bíblia. Nada é novo. Nada é novo. A ciência descobriu algo novo. Mentira, na Bíblia já tinha. É que a gente muitas vezes não lê com atenção e deixa passar, mas a Bíblia já tem. Descobriram uma espécie nova. Que espécie nova? Sendo que na criação Adão deu nome a todas elas. Tipo, não tem nada de novo. Sim. Não tem nada de novo. Tudo já tá ali. Tudo já foi criado. Já A única tá coisa tudo. nova que talvez vai vir é a Nova Jerusalém. E aí é nova, porque eu não conheço. Na verdade, o que você falou, eu não tenho nem muito o que dissertar. Mas é bem isso, a questão do avivamento, né? O que é o avivamento, né? Você avivar algo, né? Então você traz uma vida àquilo que estava morto, né? Então tipo, tem uma frase de uma das minhas canções, que eu tinha 14 anos, que ela diz... Faz tempo. Mas tem 10 anos. Que ela fala assim: eu vivo pela vida... Não, como que é? Nossa, nem lembro mais. Eu acho que eu vivo pela vida. Eu vivo a vida que... Não, esqueci. Mas enfim, aí ela fala justamente sobre você ter a vida dentro de você. Só vou lembrar cantando. Você ter a vida dentro de você porque é um rap. E aí você transmite ela através de você para que outra pessoa tenha vida. Então calma aí. Então, para um avivamento acontecer, precisa de pessoas vivas para você transmitir vida. Então, se a gente está morrendo dentro, então, tipo, eu penso muito sobre isso também. Cara, não adianta a gente querer que uma pessoa seja salva se nós mesmos não temos convicção de que somos salvos. Como que a gente quer que uma pessoa seja curada se a gente não se proponha a esse ambiente de cura? Porque a gente tem as nossas debilidades, aí você sabe que você tem pessoas maduras que vão te ajudar a esse processo de cura, porque, cara, não é instantâneo. Não é instantâneo, já falamos vários podcasts aqui, não é instantâneo. Você tem um processo a passar, porque caminhar com Cristo, o nome já disse, é caminhar com Cristo. Então você vai caminhando a sua vida, nós somos santos, mas não santos em plenitude. Então até que nós alcançamos essa plenitude, nós iremos passar por processos de santidade. Então temos coisas a serem curadas, só que você quer curar uma geração, só que você não chega na pessoa e fala, na sua igreja e fala assim, cara, eu preciso ser curado. Sim. Eu preciso tirar um pouco do meu caráter. Como diz a canção, a cada passo que eu dou em direção à tua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. Então, até que nós estejamos como Cristo em plenitude, a gente tem que tirar esse nosso eu. Então, se você não se propõe a isso, cara, você não vai conseguir transmitir avivamento. Não sou eu quem vivo, mas Cristo em mim. Porque para você transmitir avivamento, você tem que estar sendo avivado. Então não adianta, cara, beleza, vamos fazer um mover de oração? Vamos. Mas o que isso vai gerar em você? Teve até uma vez que eu estava conversando com o Joe, que a gente estava nesses movimentos de oração, e um dos meninos chegou e falou isso pra gente, eu ainda penso nisso e tudo mais, isso me frustra, quando acontece um ambiente desse eu saio. Aí eu falei assim, cara, se é pra mim ficar aqui 3 horas com você orando, durante todo esse tempo, e você não ser curado, eu sinto que a gente está fazendo isso sem propósito. Falei assim, agora vamos conversar, vamos entender onde está a raiz do problema. Vamos procurar cura sobre isso, porque se a gente está buscando a Cristo é para que Cristo, o caráter dele seja forjado em nós. Sim. Com certeza. Então, aí a gente começou e tudo mais e passou por essas etapas.
Então, tipo, é justamente isso. Não adianta música, não adianta oração, não adianta tudo, nada disso se você não entender que você precisa ser forjado pelo caráter de Cristo, dia a dia, ano a ano, tempo em tempo, e isso você transbordar para fora. E você sair, que isso é muito importante. Que não adianta a gente falar disso e permanecer estático. Entendeu? A gente não é, quando eu estiver perfeito, eu vou começar a ministrar. Meu irmão, vamos lá. Quando eu estiver perfeito. Você não vai ministrar nunca. Enquanto você estiver nessa terra, você não vai ministrar. Jesus volta, por que você não fez? Eu tô esperando ser perfeito. Você não vai ministrar o evangelho. Não vai ministrar. Até porque ministrar o evangelho é para um mundo pecaminoso. Para aqueles que necessitam ser salvos. Jesus mesmo disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, tipo, não espere você estar 100%, que não vai acontecer. Não vai. Jovens? Mano, eu acho que... É que nem você acabou de falar, né? Pra que a gente tem que buscar o avivamento dentro de nós. E a gente fala muito disso aqui, né? Eu acho que não adianta a gente só falar. Eu acho que a gente tem que ir praticar também. Que nem quando teve a conferência, né? Dos jovens e adolescentes e tudo mais, né? No ano passado, que você estava viajando, acho. Sim. E aí, a gente, foi lá e foi, levado a palavra, né? Foi ali, realmente levar e tudo mais, só que a gente fala, pelo menos comigo assim, teve uma determinada pessoa que quando a gente foi falar, aí ninguém queria falar. Ninguém, o Xande, você não tava no meu grupo, né? Não, acho que você tava assim. Não lembro. Enfim. E aí, eu tava ali, e aí, eu tava rouco, né? Não tava conseguindo, falar direito, só que ninguém queria falar. Aí eu peguei, a gente tava ali na rua e a gente tava tocando violão em casa assim, andando. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, me usa, né? Realmente assim, quero ser usado, né? Como instrumento de suas mãos. E aí chegou num lugar assim, que era uma moça que fazia parte de uma... Tava assim, viu? Da Casa da Mulher de Material de Construção. E aí, você lembra? E aí a mulher, tava lá e, mano, eu não sabia o que falar, todo mundo fala assim, César é desenrolado e tal, assim, César fala com as pessoas, mas não é com todo mundo, uma coisa tá aqui com você, sabe? Surgiu um assunto mó aleatório e a gente começar a falar, agora outra coisa, assim, eu falo com uma pessoa que eu nunca nem vi na vida, de, ainda falar de Jesus, assim, é lógico que isso é um medo, assim, que a gente cria na gente, mas é algo que tem que ser quebrado, né? E aí eu cheguei naquela pessoa, e naquela mulher e tal, assim, eu não sabia o que falar. E aí naquele momento Deus me usou. Só que aí depois, aconteceu tudo aquilo, né? A gente fez lá e tal. E eu cheguei em casa, aí eu fiquei pensando, a gente fala tanto de avivamento, né? E assim, eu acho que os momentos que eu tenho, digamos assim, o meu avivamento assim, é quando, cara, eu acho que é quando eu tô tocando violão. Mano, não sei, aquele instrumento, ele faz com que coisas assim que, eu não imaginava acontecessem, sabe? E sei lá, se acontecesse assim, isso é um desejo que eu tenho, assim, né? De, levar a palavra, mas levar através do louvor. Nunca compus nenhuma música, assim, mas eu acho que isso é um desejo muito forte, assim, que eu tenho no meu coração. E eu acho que se fosse para um avivamento, assim... antes de eu levar pra fora, eu acho que eu teria que melhorar muito. Coisas que, assim, eu tenho, que às vezes eu erro assim, eu falo assim, não, eu tenho que melhorar. Senão às vezes mesmo eu falo assim, você tá fazendo assim, você tá fazendo errado, você tem que melhorar. Às vezes vocês falam, assim, tá errado, tem que melhorar. Então eu acho que antes do avivamento acontecer, né, eu acho que o avivamento ainda não aconteceu, na verdade, porque às vezes a gente tá tudo errado, tudo errado, desculpa a expressão, mas tá tudo na bosta, entendeu? Tá na lama ali mesmo, no fundo do poço. Não, vamos lá, vamos fazer o avivamento. Só que do que adianta eu querer fazer um avivamento, levar avivamento, sendo que eu não tô buscando avivamento no meu secreto. E isso é uma coisa que a gente já falou também, antes do avivamento chegar no público, a gente tem que fazer no secreto.
Porque é no secreto que Deus vai falar com a gente. Sim. É no secreto que Ele vai nos instruir não vai dar a instrução certinha assim pra gente fazer, né, no público. Porque senão quando a gente chegar no público, não vai ter avivamento. Vão ser apenas palavras vazias, né? Vai ser que nem, tipo, que nem você falou lá. Foi um momento muito bom. A gente, tipo, né, fez sol, choveu, só não caiu raio, né? Mas, cara, tipo, foi meio que um momento passageiro para algumas pessoas, né? Foi que nem você falou, tipo, se esfriou, né? O amor de muitos se esfriará, o amor de muitos está se esfriando. Só que o nosso papel, quanto cristãos, é levar a palavra e fazer com que esse evangelho não se esfrie, sabe? E o mais importante, né? Não adianta a gente ganhar, tipo, todo mundo, o mundo inteiro, sendo que a gente não tá ganhando, tipo, às vezes a nossa família, ou às vezes a gente tá se perdendo, mas não, nossa, eu tô ganhando. Cara, você tem que buscar primeiro pra você tem que se encher. Não adianta eu querer transbordar alguma coisa se eu tô vazio. Sim. Não adianta eu querer levar da palavra se eu não conheço nada, entendeu? Então, acho que a gente precisa ser a chama, entendeu? Como o Brian falou, a gente precisa ser o canal, precisa transbordar. Uma vez eu fiz um quebra-gelo na célula, não sei se vocês já viram, que você pega dois isqueiros, um você molha ele e o outro não. E ele, depois você tenta acender, que depois que molhar, ele não vai ligar. Ele se esfriou. Mas pega o outro e liga em cima dele. Ele vai ligar. Então acho que a gente precisa ser justamente isso. Muitos se esfriarão, mas a gente precisa ser a chama que vai acender. Os nãos todos. A gente precisa ser a chama que vai acender outro, entendeu? Show. Galera, já estamos encerrando. Já estamos encerrando. Muito bom esse papo, a nossa primeira resenha aí do podcast com a equipe. E, cara, foi muito bom mesmo. Foi massa. Foi da hora. Foi legal. Sim, espero que vocês tenham gostado também. Como já falamos no início, deixa o like aí para nos ajudar aí, divulga o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal. Spotify. Siga no Spotify. Siga também no Instagram aí. E compartilha no Instagram. Com a produção aqui eu nem preciso falar. É isso. Segue também o nosso Instagram, né? A gente sempre deixa o Instagram aí. Segue lá no Instagram também. E é isso. Tenha uma excelente noite. É isso. É isso. Abraços.